arrancando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer,
e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 6h35. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Grande abraço, salve você, muito boa noite. Segunda-feira, 11 de agosto de 2025, Copa Paulista 2025, nona rodada. É o destaque para você aqui no Portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, você vai se ligar em mais uma transmissão do Portal Futebol Interior para Guarani e São Bento. São Bento e Guarani valendo vaga para a próxima fase da Copa Paulista. Jogo importante, confronto direto para a vaga na próxima fase da Copa Paulista 2025. A transmissão do Futebol Interior para a Copa Paulista está no ar. A nossa jornada esportiva tem um oferecimento de Concessionária Sim. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, isso mesmo, Restaurante do Dadá. Diz que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Segunda-feira, a dica é Restaurante do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Conosco também Clube Concórdia, 155 anos de tradição. Clube Concórdia e Placar ao Vivo. Placar ao Vivo Futebol Interior, que tem todos os resultados da Copa Paulista. Se você não tem, baixe no seu aparelho o Placar ao Vivo Futebol Interior, com a direção executiva do aniversariante. Aliás, eu vi ele hoje, não dei os parabéns. Marcelo, hein? Elcio Paiola, completando hoje 88 anos bem vividos. Parabéns para o nosso chefe. A direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Coordenação do Carlos Corsato. Mesa de áudio e vídeo hoje a cargo do Eduardo Rodrigues. O nosso Bolacha. Comigo nessa transmissão, o Pedro Lino. Muito prazer, eu sou o Marcelo Corsato. Vamos juntos com a nona rodada da Copa Paulista 2025. É o Bugre em campo, pegando a equipe do São Bento, o time beneditino, como diria o outro, enfrentando a equipe do Guarani. E eu já quero o seu like aqui no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem pra gente, tá bom? Fique à vontade. youtube.com/Futebol Interior. Compartilhe a nossa transmissão. Se quiser também, conta qual foi o seu like aí. Vamos fazer essa transmissão chegar a mais ouvintes, a mais internautas, a mais torcedores, beleza? Conto com a sua audiência por aqui nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025. A Copa Paulista é muito importante, porque dá vaga não só para a Série D, para times que não têm uma divisão nacional, que não é o caso do Guarani, que o Guarani disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, mas o São Bento não tem uma divisão nacional para a próxima temporada. Ficando entre os dois primeiros, ele pode escolher ou disputar a Série D, no caso do São Bento, ou a Copa do Brasil. Já o Guarani é importante porque o Guarani não tem vaga garantida para a Copa do Brasil na próxima temporada. Então, estando entre os dois primeiros, sendo campeão, ele escolhe se quer disputar a Série D ou a Copa do Brasil. No caso, o Guarani, sendo o campeão da Copa Paulista, vai querer disputar a Copa do Brasil, que uma grana boa, hein? Que dá uma grana boa. É o campeonato mais rentável do futebol nacional. Você tá ligado com a gente, você tá ligado conosco aqui na transmissão do Portal Futebol Interior. Vamos juntos, eu e você e eu, girando as principais informações da nossa jornada esportiva. Avante, avante, meu... Repórter Pedro Lino. É isso, ele tá chegando com as informações do Guarani. Aproveita e já fala também do time do São Bento, o Esporte Clube São Bento de Sorocaba. Tudo bem, Pedro? Grande abraço, boa noite pra você. Grande abraço, Marcelo Corsato. Grande abraço, Eduardo Bolacha. Grande abraço, amigos da transmissão de Guarani, São Bento e Guarani. A bola rola às 7 horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a situação do grupo 3, Marcelo Corsato, tá pegando fogo, viu? O 15 de Piracicaba é o líder, venceu o Primavera por
2-0 no estádio Moisés Lucarelli no domingo. Tá com 21 pontos, o Primavera é o segundo com 18. Em terceiro, o Paulista, que venceu o Rio Branco por 2-1 na sexta, 13 pontos. Em quarto, quem vencer hoje está praticamente classificado. O Guarani é o quarto com 7 pontos ganhos e o São Bento é o quinto com 7 pontos ganhos. O Rio Branco, em sexto com 4, já está eliminado. Não tem mais chances da classificação para a próxima fase. Lembrando que no próximo jogo, Marcelo, o Guarani enfrenta o Rio Branco, já eliminado. No sábado, todos os jogos às 3 horas da tarde. O time já está classificado, daqui a pouco a gente traz para vocês. Muito bem, tá aí o Pedro Lino trazendo informações pra gente do Guarani e o time do São Bento também, né, Pedro? Porque o São Bento é o seguinte, se ele perder hoje, ele tá eliminado da Copa Paulista. Porque hoje ele tem 7 pontos, o Guarani iria a 10. Só que se o Guarani vencer, ele vai a 3 vitórias, o São Bento tem 1 vitória. Então, vencendo a próxima partida, a última rodada, o São Bento vai a 10, mesmo que o Guarani perca, o Guarani vai ficar com 10, só que o São Bento vai ter 2 vitórias, o Guarani 3 vitórias. Então já estão classificados nesse grupo, que é o grupo 3, 15 de Piracicaba, 21, o jogo foi ontem no Majestoso, né? O 15 venceu o Primavera por 2-0, o Primavera é o segundo com 18 e o Paulista é o terceiro com 13. Esses times já estão classificados, E aí, Guarani e São Bento disputam essa última vaga. O Rio Branco com 4 pontos. O Rio Branco, hein, não venceu um jogo na Copa Paulista, rapaz. 9 partidas, 4 empates, 5 derrotas. O time do Rio Branco de Americana. Então é um jogo importantíssimo para Guarani e São Bento. Você vai ficar conosco, já subimos lá também a enquete aqui na nossa transmissão, hein? Quem vai vencer a peleja? Você pode deixar o seu voto lá, Guarani ou São Bento? São Bento ou Guarani? Manda pra gente através aqui do nosso YouTube. Fique à vontade para participar com a gente aqui no YouTube, tá bom? YouTube Futebol Interior, mandando lá a sua mensagem pra gente. Vai ser um prazer ter você conosco aqui na nossa transmissão. Por enquanto, 13 votos, 69% da nossa audiência entendendo que o Guarani vence o jogo. São 6h42, tem intervalo, Bolacha? Tem, né? Vamos pagar esse intervalo então, porque na seguidinha a gente volta com a ficha técnica de Guarani e São Bento. São Bento e Guarani, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Marcelo Corsato. Você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Pedro Lino nas reportagens, o Bolacha na mesa de som, com a direção executiva do aniversariante do dia, Elcio Paiola, e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A coordenação é do Carlos Corsato. Simbora juntos! Copa Paulista 2025 é o destaque para você aqui no Portal Futebol Interior, na nossa jornada esportiva nesta segunda-feira. Segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Segunda-feira que você pode acessar o Portal Futebol Interior, que tem muita informação para você, hein? Informação quente dos bastidores do futebol de Campinas. Batendo bola, jogadores de Guarani e de São Bento. É uma decisão, né? Essa 9ª rodada, uma decisão para as duas equipes. É claro que se acontecer um empate, aí vai ficar tudo para a última rodada. Mas quem vencer aqui vai colocar uma mão na vaga para a próxima fase da Copa Paulista 2025. Vamos fazer o seguinte então, faltando 13 minutinhos para 7 horas da noite, a bola rola no Brincão de Ouro da Princesa, às 7 da noite agora. Pedro Lino vai desfilar no seu aparelho, trazendo a ficha técnica do jogo e, é claro, quando ele escalar o Guarani, depois escalando o São Bento, tem também a campanha e a próxima rodada das equipes comigo aqui no Portal Futebol Interior. Vai, Bolacha! Ficha técnica do jogo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o São Bento pela 9ª rodada da Copa Paulista e vai a campo com camisa número 1, Fred no gol. Na lateral direita, camisa 2, Cauê Rafael. Na zaga, 3, Léo Couto e 4, Tite. Na lateral esquerda, 6, Vinícius Cauê. No meio, 5, Vinícius Iuji. 8, JP Galvão. E 10, Pablo. Na frente, camisa número 7, Vitinho. 11, João Vitor. E 9, Michael. O repeteco do Bugre, Fred, Cauê Rafael, Léo Couto, Tite, Vinícius Cauê, Vinícius Iuji, JP Galvão, Pablo, Vitinho, João Vitor e Michael. Caso o técnico Marcelo Cordeiro queira fazer substituições no decorrer da partida, o Guarani tem no banco de reservas 12, Sérgio, 14, João Pim, 13, Zamboni, 16, Vitor Gabriel, 20, William, 15, Mineiro, 21, Ryuta Takahashi, 17, Raí Nascimento, 19, Léo Porfírio e 18, Lucas Macedo. O Bugre é o quarto colocado do grupo 3 da Copa Paulista. São 7 pontos em 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. O time marcou 7, sofreu 12, saldo negativo de 5, tem 29% de aproveitamento. Repito, vencendo, o Guarani está classificado para a próxima fase, mas ainda tem a última rodada desta Copa Paulista. A 10ª rodada, os jogos acontecem às 3 horas da tarde e o Guarani vai à Americana pegar o Rio Branco lá no DV, no Décio Vita. Futebol interior.
São Bento também está definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com camisa número 1, Zé Rafael no gol. Na lateral direita, camisa número 2, Léo Príncipe. Na zaga, 4, Vitão e 13, Grasson. Na lateral esquerda, 6, Rael. No meio, 5, Fábio Bahia, ex-Guarani. 7, Valtinho e 15, Kunzel. Na frente, 17, Lauder, 16, Wesley e 11, Flávio Souza. O repeteco do Bentão: Zé Rafael, Léo Príncipe, Vitão, Grasson, Rael, Fábio Bahia, Valtinho, Kunzel, Lauder, Wesley e Flávio Souza. Caso o técnico Fabiano Carneiro queira fazer substituições no decorrer da partida, o São Bento tem no banco de reservas 12, Hudson, 3, João Henrique, 14, Marco Gabriel, 22, Machado, 23, Eduardo, 21, Jean, 8, Ramos, 18, Fabrício, 10, Figueiredo, 19, Mateu, 20, Pedro Igor e 9, Reniel. Muito bem, esse é o time beneditindo, o São Bento de Sorocaba. Quinto colocado nesse momento estaria fora da próxima fase, mesmo número de pontos do Guarani. 7 pontos, mas tem uma vitória a menos. São 8 jogos, uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 9, sofreu 12, tem um saldo negativo de 3. Também 29% de aproveitamento. O São Bento fecha a primeira fase da Copa Paulista no sábado, 3 da tarde, pegando o Fantasma, o Primavera de Indaiatuba, no Walter Ribeiro. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Rodrigo Fernandes Júnior. Assistente número 1, Daniel Luiz Marques. Assistente número 2, Leonardo Augusto Villa. E quarto árbitro, Leonardo Delfino de Abreu Lima. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí então Pedro Lino trazendo a ficha técnica do jogo. 8 minutinhos para 7 horas da noite. A bola vai rolar às 7 horas no tapete verde, no bonito gramado do tradicional Brinco de Ouro da Princesa. A arbitragem, o Rodrigo Fernandes Júnior, que o Pedro acabou de falar aí, ele tem 27 anos. O Daniel Luiz Marques tem 43 anos. O Leonardo Augusto Villa, 40 anos. E o Leonardo Delfino de Abreu Lima tem 31 anos. Deixa eu clicar aqui, eu tô no site da federação, que é o futebolpaulista.com. Cara, a federação devia dar aula pra CBF, porque o site da federação, ó, é muito melhor que o site da CBF, cara. O site da federação tem um monte de informação, da CBF não tem nada. Ele não tem aqui a profissão dele, né? Não fala qual é a profissão dele, mas foi formado em 2019. Formado em 2019. Já apitou alguns jogos nessa Copa Paulista. Por exemplo, no dia 2 ele apitou Itapirense e Francana, 1-0 para Francana. Apitou Grêmio Prudente e Noroeste. Taubaté e São José. O clássico Santo André e São Caetano. Apitou já um jogo do Guarani. Guarani 2, Paulista 1, no dia 16 de junho. Enfim, apita jogos da segunda divisão também. Já apitou nessa temporada, da Série A3, da Série A2. Na Série A1 ele foi quarto árbitro no dia 4 de fevereiro no jogo Velo Clube 2, Portuguesa 2. Enfim, na Série A2 apitou vários jogos. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui, Taubaté e Votuporanguense, dia 25 de janeiro, 2-0 pro Taubaté. São José 3, Linense 0. Deixa eu ver se ele apitou algum jogo do São Bento. Não, parece que nessa temporada aqui ele não apitou nenhum jogo do São Bento, viu? Por nenhuma competição. Não apitou nenhum jogo do São Bento. Do Guarani ele apitou, Guarani 2, Paulista 1, pela Copa Paulista. Então é estreante em jogos do São Bento de Sorocaba, o árbitro da partida, o Rodrigo Fernandes Júnior. Ô Pedro Lino, podemos dizer que é uma decisão antecipada para as duas equipes, né? Porque um empate não leva ninguém a lugar nenhum, aí vai ficar tudo para a última rodada. Mas, por exemplo, se o São Bento perder hoje, já era. O Guarani classifica e o São Bento, mesmo que ganhe de 100-0 do Primavera, um clássico meio que regional, né? Porque Indaiatuba e Sorocaba pertinho,
não vai se classificar. O Guarani pode perder de 100-0 do Rio Branco, o Guarani ficaria com a vaga. Então, decisão para as duas equipes nessa Copa Paulista. Muita gente olha de lado para a Copa Paulista, mas é um campeonato muito importante, né, Pedro? Isso mesmo, Marcelo. Hoje é decisão. Quem vencer praticamente já fica com as duas mãos na vaga para a próxima fase da Copa Paulista. E a Copa Paulista, para mim, é um dos campeonatos mais importantes daqui da região de São Paulo, Marcelo Corsato, porque além dela dar pro time que é campeão, pode escolher entre a Série D e a Copa do Brasil, dá uma chance para um clube que é menor do interior para disputar um campeonato brasileiro. Esses dias o 15 disputou, o Água Santa tá disputando também, né? Foi eliminado da Série D, a Inter de Limeira Passou com um golaço do Cadu no último minuto de jogo, de falta. Dá uma chance para os clubes de menor expressão, que a gente só conhece aqui no estado de São Paulo, para ter o nome divulgado. Isso. Vai jogar, vamos supor, vai jogar São Bento e algum outro clube aí. Você fala, por exemplo, de uma Copa do Brasil? Uma Copa do Flamengo, Brasil. por exemplo. Pode dar um São Bento e Flamengo na primeira fase. Aí pode jogar Série D também. A Copa Paulista é uma grande ideia da Federação Paulista de Futebol. No caso, eu tô falando do Flamengo, mas o Flamengo, por exemplo, deve ser um dos times que na próxima temporada vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Mas, por exemplo, pode pegar um Vasco da Gama. Na pandemia, não sei se você vai lembrar, o Marília disputou a Copa do Brasil, jogou contra o Criciúma, só que não pôde jogar no Bento de Abreu Sampaio Vidal. Isso. Mas assim, é isso que você falou, realmente dá oportunidade para as equipes aparecerem de novo. São Bento é um clube tradicional aqui do estado de São Paulo, né? Já disputou Série B de Campeonato Brasileiro, fez boas campanhas também na Série A do Campeonato Paulista, hoje está na Série A2, né, do Campeonato Paulista, mas é uma equipe tradicional do futebol de São Paulo. O São Bento vai jogar todo, não vai ser todo de branco não, camisa meias na cor branca, calção azul, o time beneditino. Já o Guarani com camisa meias verdes, calção branco com detalhe verde. Goleiro do São Bento jogando com uniforme cinza. Goleiro do Guarani, o Fred com uniforme naquela cor marca-texto, um amarelo marca-texto puxado pro verde também. O Cláudio Michelon, jogadores de Master do 15 de Piracicaba prestigiando a transmissão sempre com a gente. Obrigado, Cláudio. O Kesley Júnior, absurdo o que a CBF fez com o Cruzeiro ontem. Arbitragem, você está dizendo. Cara, é polêmico, Kesley. Claro que eu respeito muito a opinião de todo mundo, né? Mas eu não sei se você está falando do lance, do gol que foi anulado do Cruzeiro. Para mim foi falta, né? Mas eu respeito. Hoje em dia, com o advento do VAR, aqui na Copa Paulista não tem VAR, tá, gente? Com o advento do VAR, tudo pode mudar. Mas, enfim, Kesley, tamo junto, viu? Obrigado aí pela audiência e pela companhia com a gente, mas o Cabuloso está fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, vai disputar pau a pau com o Flamengo, com o Palmeiras aí, o título desta temporada. Execução do hino nacional brasileiro no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani escalado com Fred, Cauê, Rafael, Leocoutro, Tite e Vinícius Cauê, o Vinícius Iugi, o JP Galvão, que é o capitão do time, o Pablo, Vitinho, João Vitor e o Michael Marcelo Cordeiro, que aliás já foi técnico do São Bento, atuou pelo São Bento, foi lateral esquerdo, é o treinador do Guarani. O São Bento, de Zé Rafael, Léo Príncipe, base do Corinthians, esse cara aí, lateral direito. Vitão, Fábio Bahia, que tá como zagueiro na papelada do São Bento, mas ele é volante, experiente, o Pedro já falou, passou pelo Guarani, outras equipes do futebol brasileiro. Rael, Valtinho, Flávio Souza e Grasson, eu vou chamar de Kinzel, porque o Bolacha, que tem poliglota, né? É um cara que conhece várias línguas. Falou, Marcelo, você lembra do Miller? Tinha esses dois acentos aí na vogal, né? Como é que chama esses dois acentos, ô Bolacha? Trema, tinha essa trema. E não falava Miller, né? Então o Kunzel tem a trema, aí fica Kinzel. Vamos deixar assim então. Se tiver errado depois, alguém aqui no chat corrige a gente. Começou. Kinzel, mas não foi o jogo do São Bento com o Guarani, não, né? Não, começou no José Liberati. Oeste 0, São José 0. É o outro jogo
da noite pela Copa Paulista. Placar ao vivo vai estar informando você toda hora, todo momento. Pedro Lino aciona, é o placar ao vivo que informa, tá? O Wesley e também o Lauder. Lauder, o número 17, né? Lauder, muito bem, o número 17 do São Bento. Muito bem. A bola vai rolar, você vai se ligar conosco aqui no Portal Futebol Interior. Como dissemos, jogo importante. Vamos lá, ó, para deixar você sem dúvida nenhuma. O Guarani vencendo, ele está classificado para a próxima fase, tá? O Guarani vencendo, ele está classificado, o São Bento não teria mais chances. Porque ele poderia chegar a 10, mas com uma vitória a menos, no caso, não alcançaria o Guarani. Empate, as duas equipes vão para a última rodada. O São Bento precisando vencer o Primavera e torcendo para que o Guarani não vença o Rio Branco, né? E se o São Bento vencer, o São Bento não pode perder para o Primavera, porque se o Guarani ganhar do Rio Branco, o Guarani passa o São Bento, tá? O Guarani passa o São Bento. Então, é isso. São aí as informações para você que está junto com a gente. Então, o jogo é muito importante. Vale vaga para a próxima fase da Copa Paulista. Copa Paulista 2025. A gente já pode, até durante o jogo, trazer os times que já estão classificados, né? Para a próxima fase da competição. Por exemplo, vai começar o jogo daqui a pouquinho. No grupo 1, o Monte Azul já está classificado. O Grêmio Prudente também está classificado. Aí, Araçatuba, Noroeste e Linense disputam duas vagas, 3 times disputando 2 vagas, tá? Porque aqui Araçatuba, Noroeste 2 vitórias, o Linense tem 1 vitória, Grêmio Prudente e Linense, muito bem, é isso mesmo. Portanto, aqui ainda só 2 times estão matematicamente classificados. Daqui a pouco eu falo dos próximos grupos. Flávio Souza vai dar o primeiro tapa na bola, vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando no brinco, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cousa. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, que bom, que gostoso ter a sua audiência nesta segundona, 11 de agosto de 2025. Aqui vem o time do Guarani, chega a zaga da equipe do São Bento, tira o perigo dali, a bola volta, sobra para o time do São Bento com Wesley. Wesley domina, solta essa bola aqui do lado direito, vai trabalhando com o time do São Bento, tentou passar a bola na frente ali para o Flávio Souza, aí ela bate no lateral esquerdo do Guarani, o Vinícius Cauê vai embora, lateral, posse de bola para o time azul e branco, que continua com a posse de bola, tentou enfiada na frente ali, o jogador Kinzel. Aí chega a zaga do Guarani, fica com ela. Sai jogando o Léo Coutro, toca pra Tite. Tite domina, deixa a bola do lado direito para Cauê Rafael. Ele domina a posse de bola pro time do Guarani, pra Tite. Tite vem subindo as peças do time do Guarani aqui na quarta zaga do campo defensivo. 1 minutinho deste primeiro tempo. É a Copa Paulista, 9ª rodada, grupo 3, valendo classificação para a próxima fase. O Guarani tem posse de bola com o Léo Coutro. Ele lá da direita vira o jogo, toca aqui na canhota pra Vitinho. Domina na coxa, põe no gramado, solta a bola um pouco mais atrás, mas no campo de ataque ainda para Vinícius Cauê, agora ele recua. Toca a bola para Tite, na quarta zaga para o time do Guarani, vem o Bugre. Campo de ataque pela direita, vai trabalhando com o Léo Coutro. O lateral já foi embora, o Cauê Rafael, hein? Cauê Rafael, agora sim, ele vai receber. Tem a marcação ali do jogador Rael, da equipe do São Bento. A bola é recuada de novo para o Coutro, que fica tocando bola aqui no campo de defesa do time do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Marcelo. Quem vence lá no YouTube tem a enquete para você votar. Vai, Pedro Lino. Dos jogadores que estiveram no time titular do sábado, que venceu o Ipiranga, o Ryuta Takahashi esteve no banco de reservas, viu? Apenas o Ryuta Takahashi esteve no banco no sábado. Ele acabou não entrando, só que ele esteve no banco sábado e hoje também está no banco no jogo da Copa Paulista. Mas já teve gente aí que já jogou no time titular, né? O Fred, o Tite, o Léo Coutro, o Vinícius Cauê, o JP Galvão, o João Vitor. O Pablo também. Eles estão mesclando mais ou menos o time da Série C e colocando para jogar também na Copa Paulista. Os caras que não estão atuando muito na Série C, eles baixam e vêm para a Copa Paulista, né? Jogarem
jogando a Copa Paulista. O Takahashi era titular desse time. Só tá no banco hoje porque ele tá sendo aproveitado pelo time da Série C. Senão era titular. E se apertar um pouquinho, eles vão colocar o Takahashi, tá? É posse de bola pro time do Guarani. Bola aqui no campo de defesa. Derrubado o Vitinho, tá parado o jogo. Falta campo de defesa, favorece o time do Guarani. Vai fazer a cobrança o Vinícius Yuji. Recua lá pro Fred. Goleirão do Guarani. Deixa eu ver quantos votos temos na enquete. 29 votos. 72% da nossa audiência entendendo que o Guarani vai vencer o jogo. 24% indo no time de Sorocaba, no São Bento. Vem trabalhando posse de bola o time do Guarani, trabalhando lá pelo lado direito com o João Vitor. Ele sai da ponta, vem pro meio, faz o giro pra cima da marcação. Solta a bola um pouco mais ali, atrás pro Cauê Rafael, mais atrás ainda pro Léo Coutro, que aí toca pro seu companheiro de zaga, o Tite. Tite deixa a bola na esquerda pro Vinícius Cauê, aqui no campo de defesa. Tem a pressão do Wesley, mas chega, bate na bola ali o atacante, o jogador lateral direito da equipe do São Bento, Léo Príncipe. Base do Corinthians, hein? Aí a bola fica pro time do Guarani, aqui no campo de ataque pela esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos ver o lance. Olha, o Guarani vem pro campo de ataque pela direita, cruzamento rasteiro na boca do gol, afasta a zaga, tira, deu rebote, sobrou ainda pro Guarani, vem a batida pro gol, bate na zaga. Era o JP Galvão, capitão do time, que tentava aí a sorte, mas a bola voltou, sobrou pro time do São Bento. Olha o contragolpe, bola em velocidade pro Wesley, chega a zaga, tira. Quem meteu essa bola foi o Valtinho. Ali pro Wesley, mais o número 5 do Bugre. O Vinícius Yuji chegou e acabou com a farra, mandou a bola pra lateral, Pedro. Isso mesmo, o Vinícius Yuji esperto, é lateral pro time do São Bento, já foi cobrado, camisa número 2, Léo Príncipe na bola, e aí agora é tiro de meta pro Guarani. Bola enfiada ali pro Wesley, né? Bateu na zaga do Guarani, mas bateu depois no Wesley e foi embora. Portanto, tiro de meta pro Guarani fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu falava dos classificados, já estão classificados também no grupo 2. Comercial 16 pontos, União São João 16, Inter de Limeira 13. Ainda lutando por vaga, né? Tem a Francana, que hoje seria a quarta colocada, com 11, e o Botafogo com 9 pontos. Olha o São Bento, vem pro campo de ataque pela esquerda, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, volta, sobra por time do São Bento, bola com o jogador que é Fábio Bahia, capitão do time, toca pra Léo Príncipe, deu a bola pro número 16, o Wesley, do time do São Bento, vai pra linha de fundo, vai pra cima da marcação do Vinícius, tenta o cruzamento por baixo, trava Vinícius, lateral esquerda do Guarani, Cauê, a bola voltou, sobrou ainda pra Léo Príncipe, briga que briga, aí chega a zaga do Guarani, tira a bola, volta, sobra pro time do Guarani, pra Pablo, tentou o tapa na bola, bateu no jogador do São Bento aqui no campo de ataque, mas fica a caráter, fica à disposição pro Vinícius Yuji, a ele limpa a jogada, abre o jogo, toca lá pro Cauê Rafael, tem uma rodovia Bandeirantes pela frente, soltou a bola ali pro Vitinho, passe errado, hein, Vitinho? Na verdade não era o Vitinho não, era o João Vitor, passe errado pro seu colega o Cauê Rafael, a bola se perde e vai embora, é lateral, posse de bola lado esquerdo, favorece o time do São Bento no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, anuncie a sua marca aqui no portal Futebol Interior. Você pode procurar a gente nas redes sociais ou então mandar aqui, ó, eu quero o telefone na live mesmo, para anunciar nas jornadas esportivas do portal Futebol Interior, a gente manda para você aqui na live mesmo, não tem problema não, é o nosso telefone comercial aqui da equipe esportiva do Futebol Interior. Vem o time do São Bento, campo de ataque, vinha. A bola voltou aqui na intermediária, Léo Príncipe subiu, com ele estava lá o João Vitor. É lateral pro Guarani, o árbitro tá marcando lateral pro Guarani no campo de defesa pela esquerda. Posse de bola pro time verde e branco de Campinas. Vai trabalhando por ali com o Vinícius Cauê, deixa a bola pro quarto back Tite, que também já atuou no time principal na Série C. Boa bola, boa, lado direito, é pro João Vitor, dominou dentro da grande área. 1, 2, 3, 4 jogadores na marcação ali, era o JP Galvão que tava do outro lado. Aí tinha 4 jogadores do São Bento dentro da grande área marcando ele. Aí não se virou bem não, a bola se perde, vai embora. Toca por último do atacante, Bugrino, o número 11, João Vitor. Então é lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado esquerdo favorece o time de Sorocaba. Falei aqui do grupo 2, Itapirense já está eliminada, não tem chance
de se classificar. No grupo 3 a gente já falou que Piracicaba, Primavera e Paulista estão classificados. Guarani e São Bento ainda com chances, ainda lutam pela última vaga, né? Para entrar na festa da segunda fase da Copa Paulista. No grupo 4, São José 19 pontos classificado, Portuguesa 14 pontos classificada, São Caetano 13 pontos classificado, Oeste 10 pontos também classificado, porque o Taubaté tem 7, só que o Taubaté tem uma vitória, o Oeste tem 3. Então não tem jeito mais, nem Taubaté nem Santo André, de alcançar ali o Oeste, né? Porque eles ficariam com 2 vitórias, 10 pontos. Oeste, portanto, classificado. São José, Portuguesa Santista, São Caetano e Oeste. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior. Bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. O Adriano tá falando, bora meu bugrão. Boa, Adriano. Ó, mande a sua mensagem pra gente, diga qual foi o seu like, compartilhe a nossa transmissão. Vamos fazer essa transmissão da Copa Paulista 2025 chegar a mais torcedores. É posse de bola pro time do Guarani, vai trabalhando o JP Galvão, capitão do time, solta a bola aqui pro jogador que é o João Vitor. João Vitor deu pra JP Galvão, domina, solta a bola na frente, era pro Michael, no meio do caminho chega a zaga Beneditina. Sai jogando por ali com o Vitão, tirou, voltou, sobrou pro time do Guarani, é o Pablo, jogada com efeito, habilidoso o Pablo, solta a bola um pouco mais atrás, vem subindo por ali o Léo Coutro, ajudando no campo de ataque pela meia direita, jogou bola dentro da grande área e recuou errado o goleiro, o zagueiro do São Bento, a bola vai entrando, bate na zaga, voltou no goleiro, aí sobrou pro Guarani, vai pintar o gol, bateu, já era, tá lá dentro, gol! É do Guarani, é do Vitinho! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 9 minutos passados do primeiro tempo, que bobagem do Vitão, hein? Foi recuar pro goleiro, o Zé Rafael, e deu a caráter pro Vitinho. Ele bateu, o Zé Rafael pegou na primeira, mas ela sobrou pra ele. Pra mandar a bola pro fundo da rede, estufa a rede do goleiro Zé Rafael, que nada pôde fazer. Vitinho pode comemorar a festa toda sua da torcida do Guarani. É, goleirão Zé Rafael, essa não deu pra você, já era. Tá no fundo da rede. Tá aberto o placar do Brinco de Ouro da Princesa na Copa Paulista, 9ª rodada. Agora Guarani tem 1, Vitinho, nome do gol. São Bento não tem nada. O detalhe é a selfie do gol do Vitinho aí, Pedro Lino. O Guarani abre o placar na Copa Paulista. O bate e rebate na pequena área. O Michael tentou, o goleiro defendeu. O Vitão, zagueiro do São Bento, tentou recuar pro Zé Rafael. A bola sobrou pra ele, Vitinho, camisa número 7 do Guarani, abre o placar, só jogou pra dentro do gol. Guarani 1, São Bento 0 e tem Guarani no ataque. De novo com ele, o autor do gol pela esquerda, Vitinho, solta a bola pelo lado esquerdo, vem Guarani com Vinícius, cruzamento por baixo na boca do gol, bate na zaga. Bateu na zaga, o Wesley estava ajudando aqui no campo de defesa. Bateu na zaga, sobrou para o time do São Bento, lateral, posse de bola no campo de defesa. Resultado que vai classificando o Guarani para a próxima fase da Copa Paulista e eliminando o São Bento. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos e 20 passados, é primeiro tempo de jogo. Copa Paulista, tá no placar, tá na tela do Portal Futebol Interior. Vitinho foi pra rede agora há pouco, hein? Guarani tem 1, São Bento não tem nada, PL. O Criciúma vai empatando com o Atlético Paranaense em 0-0 pela Série B. Às 8 horas da noite pela Série A tem Juventude e Corinthians. E às 9h30 da noite tem Paysandu e Vila Nova, também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. E olha a bobeira do Tite. Deu de presente pro atacante do São Bento. Pro Wesley. Sai do gol da área ali o Fred com as pernas. Com o pé esquerdo para tirar o perigo. A bola voltou, sobrou pelo lado direito pro time do São Bento. É o Wesley de novo. Bate contra a marcação. A bola se perde e vai embora. Rapaz... O Tite bobeou, hein? Na verdade, era o centroavante que tava lá, o Lauder. O Lauder tava atento, quase. Se o Vitão bobeou no gol do Guarani, o Tite quase bobeou agora aqui
no campo de defesa, quase dá de presente o gol pro São Bento, hein, Pedrolino? Quase o gol de empate do São Bento, o Tite se atrapalhou, só que o goleiro Fred esperto saiu, conseguiu matar a jogada do São Bento. O Guarani já está com a bola, camisa número 6, o Vinícius Cauê já chutou pro ataque, Marcelo. O Guarani começa melhor, né, Pedrolino? O São Bento sentiu um pouco o começo de jogo e o Guarani merece, por enquanto, esse resultado, né? Sim, o Guarani começou melhor, merece 1-0 e o São Bento praticamente eliminado já, né, Marcelo? Se perder, tá eliminado. Se perder, tá eliminado. Se empatar, aí fica tudo pra última rodada. O São Bento precisa vencer e torce pro Guarani não vencer o Rio Branco pra ficar com a vaga na próxima fase. Mas esse resultado está eliminando o São Bento de qualquer possibilidade de classificação. O time da belíssima Sorocaba. Aqui vem para o campo de ataque de novo o time do São Bento. Chega, a zaga do Guarani tira. A bola cai no meio ali para o JP Galvão. Subiu de cabeça, voltou, sobrou para o zagueiro do Guarani, o Léo Couto. Deixa a bola para JP Galvão. Caiu no gramado, pediu falta perto do árbitro. Ali o número 15, o Kinzel. Chegou empurrando o JP Galvão. Tá parado o jogo, posse de bola para o time do Guarani no campo de defesa. Bom, alguns destaques do Portal Futebol Interior para você que está acompanhando a gente em primeira página. Tem uma manchete assim, ó, novidade. Vai lá no Portal Futebol Interior para saber qual é a novidade. E estamos também lá na primeira página do portal, hein? Copa Paulista ao vivo, Rádio FI acompanha tudo de Guarani e São Bento na Copa Paulista. O que mais? Trio fora. Vai ficar sabendo o que significa esse trio fora. Segundou. Trio busca reabilitação para se aproximar do G4. São 4 jogos. Os 8 jogos, oitavas. Série D do Brasileiro. Confira todos os confrontos das oitavas. Tudo lá no Portal Futebol Interior. Tem mais. Feito raro. Jean Lucas chega a 100 jogos e vira artilheiro do Bahia. No Brasileirão. E aí depois tem lá mini destaques, por exemplo, também na primeira página. Para recuperar, hoje tem Série A, tem Juventude Corinthians. Juventude Corinthians, 8 da noite, né? Aí tem lá uma matéria falando do Neymar e o Mano Menezes. Tá balançando, hein? Tá balançando mais do que criança no parquinho lá no Grêmio. O Mano Menezes. 15 minutos passados deste primeiro tempo aqui, Copa Paulista, 9ª rodada. Vale vaga para a próxima fase. É Guarani e São Bento e Guarani. Você se liga aqui no Portal Futebol Interior. Comigo, Pedro Lino, com a técnica do Bolacha. Olha, o Guarani vem para o campo de ataque, bola com o João Vitor, tentou passe do outro lado, ali para o Cauê Rafael. A zaga do São Bento tira, mas tira com dificuldade, recupera a posse de bola. O Rael deu passe errado, voltou para o time do Guarani, estava no campo de ataque, mas põe na intermediária. Agora é o JP Galvão que tá com ela. Passe errado do JP Galvão. Procurava o Pablo, escorregou, não ficou com ela. Melhor pro time do São Bento, que puxa o contragolpe. Vem pro campo de ataque, perde o jogo. A bola cai para Lauder. Tropeçou na bola. Sobrou pro Guarani, pro Vitinho, tocou pro Pablo. Fez a finta, cortou pro meio, vai bater pro gol. Meu pai amado. Ele jogou essa bola lá na avenida, hein, ô Pedro Lino? Essa bola de fora da área aí, Marcelo, essa bola foi parar lá no viaduto do Laurão. O goleiro Zé Rafael só olhou, é tiro de meta pro São Bento. Segue 1-0 pro Guarani, 17 minutos desse primeiro tempo. É isso, o Bugre vence 1-0, vai se classificando para a próxima fase. Nem precisa do resultado na última rodada. Contra o Rio Branco, 3 da tarde, sábado, com acompanhamento do Portal Futebol Interior, do Placar ao Vivo também. Conosco nessa transmissão, você tá ouvindo a gente, vamos que vamos. Olha o São Bento, bola enfiada, campo de ataque, sai do gol, Fred. Como líbero, perna esquerda, mete o pé na bola, tira dali. O Guarani nesse primeiro tempo defendendo o gol que fica à direita do seu aparelho, consequentemente atacando para o gol à esquerda, né? E o São Bento defendendo o gol à esquerda do seu aparelho, atacando para o gol à direita. Léo Príncipe vai para a bola para o time do São Bento. Agora o árbitro pegou ali uma irregularidade, na verdade o Bandeira, o número 1, o Daniel Luiz Marques, pega uma irregularidade, acho que um toque de mão ali
do atacante Wesley da equipe do São Bento. Por isso o jogo tá parado. Tem enquete, hein, para você votar lá no YouTube. 42 votos. Quem vence? Guarani, 74% da nossa audiência entendendo que vai vencer o jogo. Guarani que saiu na frente com o Vitinho. Uma bobeira do Vitão, foi recuar de peito. O Michael tentou, o goleiro pegou, mas sobrou pro Vitinho que mandou pro fundo da rede. Olha o Guarani tentando o segundo cruzamento na boca do gol. A meia altura na pequena área, nos braços do Zé Rafael. Tranquilo agora o goleiro do São Bento e pegou, hein, Pedro Lino? O goleiro do São Bento esperto pegou o cruzamento. São Bento já na área de defesa dele, né, Marcelo? 1-0, o Guarani melhora nesses 18 minutos do primeiro tempo. Vai merecendo a vitória e praticamente garantindo a vaga na próxima fase da Copa Paulista. Vai tocando bola Grasson pro Vitão. O Vitão deixa a bola pro Léo Príncipe, pro Vitão, Grasson de novo. O Fábio Bahia tá pedindo a bola, o capitão da equipe do São Bento. São Bento vai tocando bola aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Agora o lançamento aqui do campo de defesa lá pro Valtinho. Ele chegou um pouquinho atrasado, um cadinho atrasado. E o Fred sai do gol com as mãos, faz a defesa. O bom goleiro do Guarani. Solta a bola aqui no campo de defesa para Tite. Tite deu a bola para JP Galvão, solta a bola pela esquerda. Tem ali a marcação, o Vinícius. A marcação do Wesley, ele explode contra a marcação. O Cauê, aí fica para a linha de lado, lateral posta de bola para o time do Guarani, que tem pressa. JP Galvão soltou essa bola, bola alongada, campo de ataque, lado esquerdo é para o Vitinho, já fez um gol, cruzou na boca do gol, vai pintar o segundo, espalma o goleiro. E na sequência, no toque do Pablo, o Zé Carlos defendeu, ela explodiu ali contra, me parece, o Mikael. E foi embora. Quase o segundo gol do Guarani no jogo, Pedro. Belíssimo cruzamento do Vitinho. A bola sobrou pro João Vitor. Ele chutou. A bola foi direto pra fora. É apenas tiro de meta pro São Bento, que já foi cobrado. São Bento no campo de ataque, Marcelo. Tá chegando na live agora, somos o Portal Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, se não tá inscrito no canal, se inscreva, 23.600 inscritos no Portal Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, dá um joinha pra gente também, faça a nossa transmissão chegar a mais torcedores, a mais internautas, a mais ouvintes, a mais torcedores de Guarani e São Bento. Olha o São Bento, perde o jogo, vem pro campo de ataque, precisa do resultado para não ser eliminado nessa rodada, bola pela direita para Léo Príncipe. Boa bola pro Wesley, lado direito, cruzamento por baixo na boca do gol, bateu na zaga, foi embora pra linha de fundo, mas o árbitro tá dando tiro de meta, porque bateu por último no atacante do São Bento, Pedro. Bola bateu por último no atacante do São Bento, Marcelo, tiro de meta pro Guarani. 20 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, quem vai cobrar esse escanteio é o camisa número 1, Fred, goleiro do Guarani. Tiro de meta pro time do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani tem posse de bola aqui no campo de defesa, vai trabalhando com a zaga. Aquela reposição de bola aqui no campo de defesa que muita gente não gosta, né? Porque o time adversário marca na grande área e eles saem tocando, mas conseguiu chegar no ataque. Bola enfiada lado esquerdo, é pro Pablo, vai disputar com o Léo Príncipe por baixo com a perna direita. Mas só que dá escanteio pro time do Guarani, hein, Pedro Lino? Escanteio pro time do Guarani, o segundo escanteio na partida, Marcelo. Quem vai pra cobrança é o camisa número 10, Pablo. Pablo, ele que conseguiu a jogada aqui pelo lado esquerdo, vai para a cobrança do escanteio. Dentro da grande área, os zagueiros do Guarani, Léo Couto e Tite. O Michael também tá por lá. Grandalhão, atacante da equipe do Guarani. Vento a favor do ataque do Guarani nesse momento na cidade de Campinas. Quase 22. Pablo chuveirou na boca do gol. Toque do Vitão para trás. É escanteio. Mais um, só que você troca o lado agora, Pedro. Mais um escanteio, não sei o que o Vitão, zagueiro do São Bento, tentou fazer ali. A bola foi para fora. É o terceiro escanteio na partida. Quem vai pra bola agora é o camisa número 7, Vitinho. E aqui na nossa tela você tem os escanteios, são 3 amarelos e vermelhos, nenhum no jogo ainda. Estamos chegando à metade deste primeiro tempo. 22 minutos e 20, já 22 e 30. No caso, metade do primeiro tempo. Vitinho fez o primeiro gol do jogo. Na marca de 9 minutos, o Guarani vai vencendo ainda 10 pontos, conseguindo a classificação. Perna esquerda, lado direito, chuveirão na boca do gol, toque de cabeça! Pra fora do gol!
na pequena área livre de marcação. Perdeu o gol, o lateral direito da equipe do Guarani. O Cauê Rafael, eu só acredito porque tô narrando o jogo, viu, Pedrolino? Belíssimo cruzamento de escanteio do Vitinho. O Cauê Rafael subiu praticamente sozinho, Marcelo Corsato. A bola foi pra fora. É tiro de meta pro goleiro Zé Rafael do São Bento. 23 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Bugrão. O Guarani já fez um gol e teve chance de fazer mais, hein? Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3741. Tamo junto, aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Pizza. Aliás, segunda-feira, né? Muita gente, as pizzarias, a maioria não abre, tá? Mas o Dadá, sim, está à sua disposição, esperando por você. Todo dia é dia de pizza. Todo dia é dia de pizza. Hoje é dia da televisão. Aliás, a gente fala de dia, né? Todo dia tem hoje é dia do advogado também, dia viu, do Marcelo advogado. Dia da pendura, que eu acho que nem tem mais. A pendura acho que nem pode, né? Que antigamente o pessoal ia... podia, comia de graça, né? Agora não pode mais, né? É dia pra tudo, viu, gente? Dia pra tudo, dia da televisão. E estamos na TV no YouTube, né? TV Futebol Interior. Lateral pro time do Guarani, bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga do São Bento. A bola voltou, sobrou pro Guarani. Pablo invadiu a grande área. Lado esquerdo é habilidoso, vai pra cima na marcação do Léo Príncipe. Cruzamento, pegou mal na bola. Ele queria escanteio, mas o árbitro falou que é só tiro de meta, viu, Pedro? Mais uma boa jogada do Pablo, camisa número 10 do Guarani. Ele tentou o cruzamento, a bola foi pra fora direto. É tiro de meta pro goleiro Zé Rafael. Antigamente, né? Acho que você nem era nascido ainda, Pedro, eu já passei dos 50, né? Bolacha passou dos 40, mas eu nunca imaginava que eu ia transmitir um jogo na televisão, né? E hoje a gente tem essa possibilidade. Não é TV, mas, cara, por exemplo, você que tem uma Smart TV aí, você tem YouTube na sua TV, então estamos na TV. É posse de bola pro time do São Bento, campo de ataque pela esquerda, perde o jogo, está sendo eliminado. Bola do lado esquerdo, vai pintar cruzamento, jogada boa, chega JP Galvão por baixo, faz o corte, tava por ali o Valtinho, a bola voltou, sobrou, é pro Flávio Souza, vai pra cima da marcação, encosta por ali o jogador do Guarani, que é o João Vitor. Aí o time do São Bento tem que se virar, vira o jogo, da esquerda pra direita, pra Léo Príncipe, subiu com ele ali o volantão do Guarani, o Vinícius Giugi, tá pedindo falta, hein? Porque o Léo Príncipe ficou sentindo a cabeça ali. O árbitro não deu a falta, mas vai ter que parar o jogo, porque sabe como que é, né? Choque de cabeça. Então tem que parar o jogo, campo de ataque favorece o time do Guarani. A bola, porque o árbitro não deu a falta, mas o jogador do São Bento tá se recuperando ali. Na verdade é o Wesley, não é o Léo Príncipe não, que ficou sentindo, por isso o jogo tá parado, mas tem um jogador do Guarani no círculo central do gramado caído também, Pedro. Isso mesmo, tem um jogador do Guarani caído ali, me parece ser Cãibras, Marcelo Corsato. Só que é Cãibras mesmo, já tá tudo certo, levantou. É o camisa número 7 do Guarani, o Vitinho. Tudo certo, bola com o camisa número 4 do São Bento, o Vitão. Cara, começo de jogo, cara com cãibra. Meu pai, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. São Bento vinha pro campo de ataque, não vem mais. Agora sim que o árbitro marcou a falta. Ih, tá tendo um BOzinho ali, hein? O jogador do Guarani, o João Vitor, chegou pra cima da marcação ali do Flávio Souza, que não gostou e foi tirar satisfação com ele, mas o árbitro chegou lá e falou: gente, calma, que o jogo só tá começando, não vamos dar trabalho não, é falta pro time do São Bento, jogada ensaiada, é o Fábio Bahia que vai pra essa bola, jogou dentro da grande área, sobe por ali o Wesley, sobe com ele, a zaga do Guarani tira a bola, volta, sobra pra Léo Príncipe, briga com o Vitinho. Aí a bola bate por último no Léo Príncipe aqui no campo de ataque, lateral, posse de bola, lado esquerdo, favorece o Bugre. Pedro. É o Fábio Bahia, o camisa número 5 do São Bento, ele tem história no Guarani. Ele que fez o primeiro gol naquele derby de 2012, o derby do Centenário.
É isso, Fábio Bahia, rodado, experiente jogador, né? Passou por várias equipes do futebol brasileiro e já algumas temporadas defendendo a camisa do São Bento, a tradicional camisa do São Bento. Léo Príncipe bate lateral no campo de defesa pro goleiro. Zé Rafael que devolve pro Léo Príncipe. Só que o Michael tá lá fazendo a pressão. Léo Príncipe vai devolver pro goleiro, Zé Rafael. Aí com a perna direita ele despacha a bola. Ela cai na intermediária pro time do São Bento. Lauder, de costas para a marcação ali, chegou o Pablo, fez a falta, o árbitro parou, marcou. Falta, na verdade quem fez a falta não foi o Pablo, foi o Yuji, um dos Vinícius do time do Guarani. É posse de bola para o time do São Bento no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 28 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, nona rodada Copa Paulista 2025, você está no portal Futebol Interior. Muito bom ter você junto com a gente. Resultado 1-0 para o Guarani, vai classificando o time de Campinas para a próxima fase e eliminando o time sorocabano, que vem para o campo de ataque, bola pelo lado esquerdo com o Rael, vem para o campo ofensivo, solta essa bola, toca ali para o jogador que é o Flávio Souza, ele dá as costas para a marcação, devolve, toca a bola no campo de defesa. Quem domina por ali é o Grasson, aí toca pro Vitão. Vitão deixa a bola aqui pelo lado direito. Vai trabalhando o time do São Bento. Bola com Wesley. Deu pro Léo Príncipe. A bola voltou, sobrou de novo pro Wesley aqui pela direita. Aí ele deixou. Vem cruzamento. Boca do gol. Fred dá um murro na bola, tira da grande área. Quem cruzou foi o Lauder. A bola voltou pro time do São Bento, perdeu o Vitão. Foi lá no campo de ataque, deu ruim pra ele, hein? Perdeu. Melhor pro time do Guarani, agora o Michael vai pra cima da marcação pelo lado direito. Passou o primeiro, gingou pra lá, gingou pra cá. Lado direito, cruzamento a meia altura na boca do gol. A zaga da equipe do São Bento mete a cabeça na bola, tira dali o jogador que é o Grasson. A bola sobrou pro time do São Bento, vem puxando o contragolpe o Flávio Souza. Mas aí o árbitro pegou a falta. Falta do jogador do Guarani aqui no campo de defesa, lado esquerdo. Lateral direito chegou fazendo a falta do Bugre, o Cauê Rafael. O jogo tá parado, Pedro. O jogo tá parado, falta pro São Bento. O jogador do São Bento lá tá caído. A equipe médica da equipe de Sorocaba já está no gramado. Pelo jeito a coisa é séria ali, viu, Marcelo? É, o jogador que tava sentindo câimbras que você falou do Guarani, ele continuou passando mal, hein? Não sei se é câimbras não, é o Michael. Ele continua agachado. Tá passando a mão no joelho ali. É, agora balança o ombro, enfim. E o jogador do São Bento, o Rael, ficou caído lá, pediu falta, o árbitro deu, tá com as meias arriadas, já se levantou. Vitão domina aqui na zaga central pro time do São Bento, ele é bitelo, ele é grande, toca a bola pra Léo Príncipe, passa a metade do gramado pelo lado direito, tocou a bola pro jogador que é o Wesley. Wesley bate contra a marcação ali do Vinícius, do Yuji, volante do Guarani. A bola vai pra linha de lado lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito, favorece o São Bento. A bola vem pra Vitão, aqui na zaga central, soltou a bola aqui no campo de defesa, vai trabalhando por ali o Grasson. Grasson toca para Kinzel. Kinzel para Grasson. Solta a bola para Vitão. Vem trabalhando o time do São Bento. Vai trabalhando posse de bola no campo de ataque. Vem São Bento. Bola enfiada na frente. Era pro Lauder. Pro baixo. O JP Galvão fez o corte. E tome contra-golpe. Pelo lado esquerdo, Pablo. Tocou pro Vitinho. Lado esquerdo, Vitão da marcação. Cruzou na boca do gol. Espalma o goleiro. Cruzamento do Vitinho de endereço, ia na cabeça do João Vitor. No segundo pau, o Zé Rafael fez uma defesaça, hein, Pedro? Mais uma bela chegada do Guarani. O Vitinho cruzou. O Zé Rafael esperto defendeu. Belíssima defesa. Inclusive já tem São Bento no ataque, Marcelo. Pela direita, Léo Príncipe descolou cruzamento na boca do gol. Na pequena área, sobe a zaga do Guarani. Léo Coutro meteu a cabeça na bola para tirar dali. O Guarani quase fez o segundo, mas o São Bento vem para resposta, para contra-carga e consegue o lateral no campo de ataque pelo lado direito. O jogador do Guarani, o número 9, continua caído, agora aqui no campo de defesa. Não vai dar para ele não, viu, Pedro? Não vai dar para ele não, ele já pediu para parar o jogo lá. O Michael, camisa número 9, já levantou lá já pedindo pro juiz parar o jogo. Mas pelo jeito já deu, viu? Caiu ali. E o árbitro não para não, ó. A bola pra dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani, mete a cabeça na bola, tira. Ele tá sentindo um problema nas costas, me parece que até tá com dificuldade pra respirar ali o centroavante, viu? Pode ser, Marcelo, ele caiu ali, o árbitro conversa com ele, tá? Os jogadores do Guarani e os jogadores do São Bento. O médico do Guarani dessa vez no gramado, Marcelo. Vamos girar o placar então, atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Passados 32, tá na tela aqui do Portal Futebol Interior. 32 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. Brinco de Ouro da Princesa, aqui em Campinas. Copa Paulista 2025, nona rodada, grupo 3. Valendo vaga para a próxima fase. Guarani tem 1, Vitinho foi pra rede a 9 minutos do primeiro tempo. 0 pro São Bento, Pedro Lino. Mendonça abre o placar, Atlético Paranaense 1, Criciúma 0. O Oeste também abre o placar na Copa Paulista. Oeste 1, São José 0. E às 8 horas da noite também teremos pela Copa Paulista Comercial e Inter de Limeira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para Carlos Corsato, né, que tá junto com a gente. Eu não falei nenhuma vez ainda, viu, Corsato? CJC, nosso coordenador. Grande abraço. Então tá bom, eu já tô fazendo o que ele me pediu. Falou, risca lá o bagulho. Tô riscando então. Tô riscando o bagulho que ele pediu pra riscar aqui, ó. Pros narradores não falarem mais. Então tô riscando, risquei. Já fiquei sabendo dessa daí também, tomei cobrança no último jogo, Marcelo Corsato. Tomei uma cobrança forte no último jogo aí. Mas quem fez o gol do Oeste, Marcelo Corsato? Já eu passo pra vocês que tá 1-0. Beleza, olha o São Bento, Léo Príncipe, perna esquerda, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga do Guarani. O Guarani tava jogando com 1 a menos, agora que vai entrar no gramado de novo o Michael. Ele vai tentar seguir no jogo, aí a posse de bola enfiada na frente, era pro Flávio Souza, perdeu, recupera o time do Guarani, mas perde, a bola volta pro time do São Bento com o Valtinho, vira o jogo, toca do outro lado pra Lauder, lado direito, perna direita, cruzou na boca do gol, pegou mal na bola, hein? Pegou mal na bola, aí o Valtinho vai correr lá do outro lado, não alcança. Não alcança, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola pro time do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quem tá aqui na live é o Gustavo Cardoso, o Hortolã. Valeu, Gustavo. O Bugrão vai ser campeão nessa Copa Paulista, tá dizendo ele. Essa é a intenção do Guarani. O Guarani quer com o título para poder escolher a Copa do Brasil. Na próxima temporada, Copa do Brasil com o Guarani ainda não tem vaga garantida. É posse de bola pro time do São Bento, recupera. O Guarani vai se classificando com essa vitória. O São Bento vai sendo eliminado. É um confronto direto para vaga na próxima fase. Lembrando que no grupo 3, 4 times se classificam, né? 4 times se classificando por grupo para a próxima fase da Copa Paulista. Esse grupo 3, portanto, sendo eliminados. Neste momento, o Rio Branco, que não ganhou nenhuma na competição, 4 pontos em 9 jogos. E o São Bento, nesse momento, com 7 pontos em 9 jogos. Tem gol. O Guarani vai indo a 10 pontos em 9 jogos, só que tem 3 vitórias, o São Bento tem 1. Por isso mesmo que o São Bento vença a partida contra o Primavera e o Guarani perca para o Rio Branco, o Guarani ainda fica com a vaga. Tem bola na rede, placar ao vivo informa. O Atlético Paranaense amplia, Cauã Moraes, Atlético Paranaense 2, Criciúma 0. Criciúma que melhorou muito com o Eduardo Batista, né? Chegando por lá, estava na zona do rebaixamento e está entre os melhores da Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro que tem movimentação de treinadores. O Cuiabá demitiu o Guto Ferreira depois de uma sequência de maus resultados. O América Mineiro trocou de treinador, veio a Campinas buscar o treinador da Ponte Preta. Enfim, a Ponte Preta também deve ter o Igor Magalhães como seu novo treinador. Movimentação no futebol do Brasil, Série A, Série B, Série C. É a famosa dança das cadeiras dos treinadores no futebol brasileiro. Aqui vem Guarani, Campo de Ataque Guarani, que recentemente também na Série C trocou de treinador. O Matheus Costa assumiu o comando do Guarani no lugar do Marcelo Fernandes. Guarani vai tocando bola aqui no campo de defesa. Bola com o Léo Couto, deixa a bola para Fred. Fred na meia-lua da grande área. Faz ali a pressão, o Valtinho, deu certo. Fábio Bahia recuperou, tocou a bola pro São Bento, chute pro gol. Ela passa, vai embora. Gente, não dá pra dar um bicudo na bola no campo de defesa, não. Às vezes é melhor evitar a fadiga, hein? O Léo Couto deu o passe meio que na fogueira ali pro Vinícius. E aí roubaram a bola dele, ela sobrou o atacante do São Bento. Mandou a bola o Valtinho. Ela passou isso aqui, ó, do poste esquerdo do goleiro do Guarani, que já estava vendido, viu, Pedro? Mais uma falha do goleiro Fred do Guarani, ele chutou. O zagueiro do Guarani não pegou, né? Sobrou pro Valtinho, ele chutou de fora da área. A bola passou tirando tinta da trave do goleiro, é apenas tiro de meta, que já tem Guarani no ataque, Marcelo. E virou praxe no futebol brasileiro, né?
propor o jogo já no campo de defesa. Mas, ô Marcelo, essa jogada que ele fez agora, você aprende na escolinha, pô. Não pode chutar a bola na frente do gol. Ele deu meio que na Toca fogueira pro lado, companheiro, pô. verdade. Daí é a base da escolinha. Olha o São Bento, campo de ataque dentro da grande área pela esquerda, cruzamento na boca do gol de peito. Léo Coutro, pra ceder escanteio pro São Bento, se eu não tô errado, é o primeiro escanteio do São Bento no jogo, é o quarto do jogo, né? Foram 3 pro Guarani, 1 pro São Bento, Pedro. Isso mesmo, o primeiro escanteio pro São Bento do jogo. O Léo Coutro tirou o camisa número 17 do São Bento. O Lauder vai pra cobrança. Lauder vai pra bola dentro da grande área, tá o Kinzel, o número 15. Todo mundo se pegando dentro da grande área. Chuveiro na boca do gol. Pega o goleiro Fred. Marcelo. Hoje não tem FM, não tem rádio. Então eu posso falar aquilo que eu falo sempre. Quando acontecer de novo eu vou falar. Vai, Pedro. Tem uma pergunta pra você. Uma pergunta pra mim? E se o Kinzel jogasse no 15 de Piracicaba? Já é 15. Então já tá tudo certo. Já tá tudo certo. Então. Número 15, Kinzel, só que ele joga no São Bento. E agora tem uma falta pro time do Guarani aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aí sim, hein, narrador monstro. Sou feio mesmo, cara. Cara, mas a gente não escolhe como a gente vai nascer, né, o Ademir? Mas obrigado, viu? Ele tá em Curitiba, que Pedro Lino conhece, ó, como a palma da mão. Estava lá, um ano atrás estava em Curitiba, Marcelo Corsato. Postei até um TBT nas redes sociais. Fiz um jogo lá, aqui pro Portal Futebol Interior. Certo. Né? Jogo do Curitiba lá em Curitiba. E vamos que vamos. Você tem até fã-clube lá, que eu sei. Tem, o pessoal, cerca de 10 amigos fizeram um churrasco lá. Contrataram até carro de som com o som do Pablo Vittar pra encher meu saco, Marcelo. Olha o São Bento, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Afasta o zaga do Guarani com o Léo Coutro. A gente tá conversando, mas o São Bento tenta o gol de empate pra não ser eliminado da Copa Paulista. Léo Príncipe, ex-Corinthians, base do Corinthians, soltou a bola pro Wesley. Ele tá marcando quem? Não, impedimento não pode ser porque foi lateral. Foi mão do camisa número 15 do São Bento, o Kinzel. Foi mão do camisa Kinzel. Foi mão dele. Ele vai ficar com isso o jogo inteiro agora. Ele marcou o toque de mão, realmente. Porque não pode ser impedimento, porque foi cobrança lateral, né? Não foi impedimento não, foi toque de mão do jogador do São Bento e já tem Guarani no campo de ataque, Marcelo. É isso, mande a sua mensagem pra gente, tá chegando aqui no Portal Futebol Interior, compartilha a nossa live, dá um joinha, fala qual foi o seu like, fique à vontade, use e abuse, tem um superchat também se você quiser mandar, a gente agradece. Olha o Guarani tentando o segundo gol, bem à esquerda, Pablo, domina, pensa, toca a bola pra quem vem de trás, é o Cauê Rafael pela direita pra João Vitor, cortou da ponta pro meio, recebeu do Pablo dentro da grande área, no meio do caminho, chega por ali, o Grasson pra sair jogando pro time do São Bento, a bola vem na frente para Lauder, dominou, soltou do outro lado esquerdo pro Valtinho, jogou dentro da grande área, desviou no jogador do Guarani aos poucos. Cara, ela passou na pequena área, mas deu um susto no goleiro, que ela foi em direção do gol, mas aí o zagueiro chegou e tirou, que ela foi fraca. O Tite chegou e conseguiu fazer o corte, porque senão ia ser o famoso autogol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Ademir, eu entendi, foi brincadeira, viu? Mas obrigado, um abraço pra você, Ademir. Tá falando aqui narrador monstro e eu brinquei com o narrador monstro. Valeu. A Chalaine Cruz, Zanqueta, vamos Google. Acho que ela quis dizer vamos Guarani. Guarani, aí deve ter saído o tradutor errado, vamos Google, mas deve ser vamos Guarani. Um abraço pra você, Zanqueta. Valeu, Ademir, tamo junto, meu rapaz. Obrigado pela audiência, viu? Se você tá conhecendo o nosso trabalho agora, seja bem-vindo. Olha o São Bento, melhorou no jogo São Bento, melhorou o time do Sorocaba. O Guarani consegue afastar dali, a bola volta, sobra pro São Bento, ainda pra Valtinho, põe no peito, põe na grama, solta a bola um pouco mais atrás pro Rael. Rael deixa essa bola pra Grasson domina, perna direita dentro da grande área, procurava, nossa senhora, procurava o Wesley, aí o famoso strike, porque o goleiro do Guarani, o Fred, saiu, além de derrubar o zagueiro, o seu lateral esquerdo, o Cauê, derrubou também o atacante, o Wesley,
Mas quando ele já tava com a bola em mãos, foi o famoso strike, caiu todo mundo dentro da grande área lá, viu, Pedro Lino? Você viu, né, Pedro? Caiu todo mundo ali, ô Marcelo, caiu o goleiro, caiu o zagueiro, caiu o lateral. E tem jogador do Guarani já no aquecimento, viu? Tem jogador do Guarani dentro do campo tomando água. Daqui a pouco o narrador vai tomar água também. Atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Tá na tela, 42 minutos e meio. 42 e meio passados, é primeiro tempo de jogo. Copa Paulista. 9ª rodada da Copa Paulista 2025. Copa Paulista que dá vaga ou para a Série D ou pra Copa do Brasil. O placar FI aponta pra você. Guarani tá na frente, Vitinho foi pra rede a 9 minutos. 1 pro Bugre, 0 pro São Bento. Pedro Lino. O Atlético Paranaense vai vencendo o Criciúma por 2-0. Pela Copa Paulista, o Oeste vai vencendo o São José por 1-0. E às 9h30 da noite também pela Série B, teremos Paysandu e Vila Nova. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Esse cara sou eu, comigo Pedro Lino e também o Eduardo Rodrigues, o Bolacha. O Ademir tá falando que já se inscreveu no canal. Boa, Ademir. Compartilha a nossa transmissão, dá um joinha. Vamos bater papo, vamos conversar aqui no chat também. Pode mandar qual foi o seu like. O Apocalíptico. É isso? Boa noite, ótimos profissionais. Transmissão bacana, bem raiz, bem rádio raiz. É o que a gente tenta fazer. Uma transmissão rádio, né, na internet. É isso que a gente tenta fazer, e é claro, com a participação do ouvinte. Valeu, Apocalíptico. Tamo junto aqui no Portal Futebol Interior, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cara, será que teve bolo aqui na firma hoje, não? Será que teve aniversário do chefe? Quando eu vinha pra cá presencial, Marcelo, Se teve, eu quero comer um tinha pedaço. bolo e salgadinho nas épocas áureas de futebol interior, viu? Ah, cara. Não sei se hoje teve, mas nas épocas áureas tinha bolo e salgadinho. Pô, e pior, cara, eu vi ele, não conversei com ele e não dei os parabéns. Aí é triste, hein, Marcelo? Eu falo, cara. Como você ficou sabendo? Pelas redes sociais. Ah, tá. Hoje em dia as redes sociais contam tudo, Pedro. Mas sabe como eu fiquei sabendo? Chegou a notificação de manhã pelo Facebook. Mas você já mandou os parabéns? Não, pessoalmente, né? Elcio Paiola, nosso manager. Grande abraço, Elcio Paiola. Isso. Feliz aniversário, tamo junto. Parabéns pro Elcio Paiola. O time dele não tá dando muitas alegrias, não. Que, aliás, também faz aniversário hoje, né? Mas o Elcio é um cara sempre alegre, de bem com a vida. Esse Elcio Paiola. E aqui a gente vai puxando o saco do Elcio porque o jogo tá parado, né? Tem mais teaser, Bolacha? Tem, né? Vou chamar mais um, então. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Cara, eu falei e o jogo não recomeçou ainda. E o goleiro do Guarani botou uma touca de nadador, deu ruim pra ele, hein? E vamos até 50, mais 5 minutos de acréscimo. Deu ruim lá pro goleiro do Guarani que botou uma touca de nadador lá, viu, Pedro Lino? Colocou uma touca de nadador ali, teve um choque com o atleta zagueiro e atacante. Isso, com o zagueiro e o atacante, Marcelo. O Guarani tá no ataque, a lateral. Quem vai pra bola é o camisa número 6, o Vinícius Cauê. São dois Vinícius do Guarani. O Cauê, que é o lateral esquerdo, e o Yuji, que é o volantão do time do Guarani. Ô Marcelo, oi. No time principal, o Guarani acabou de postar aqui uma nota que já acertou a rescisão de contrato com o atacante Denis Júnior. Então Denis Júnior está fora do Guarani. Denis Júnior chegou a jogar na Copa Paulista também. Bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Guarani. E agora vem no contra-golpe o time do São Bento. Bola enfiada na frente, número 17. Tá lá o Lauder, chega a zaga do Guarani. JP Galvão, mete o pé na bola, tira dali da lateral, posta de bola, campo de ataque lado direito. Favorece o time beneditino, o time branco e azul da cidade de Sorocaba, pertinho aqui de Campinas. O Vitão vira o jogo, solta a bola do outro lado, aqui no campo de ataque, lá pro Rael. Rael soltou essa bola para Valtinho. Valtinho das costas para marcação. Quem tá para cima dele é o Cauê Rafael. Aí ele vira o jogo, toca aqui na quarta zaga pro time do São Bento. A bola já tá na zaga central para Vitão. Estamos com 46 e 40. Vamos até 50. O árbitro da partida prometeu 5 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. O Guarani recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque com o Valtinho, que fez o gol primeiro do jogo. Toca a bola para Pablo, lado esquerdo para Valtinho, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, bate na zaga.
Bateu na zaga Fábio Bahia, experientíssimo capitão da equipe do São Bento, manda a bola para escanteio. Mais um escanteio no jogo, é o 5º escanteio do jogo. E o 4º para o Guarani, agora aqui pelo lado esquerdo, Pedro Lino. Passe do Vinícius Cauê pro Vitinho. O Vitinho tentou o cruzamento, desviou no zagueiro do São Bento. É escanteio pro Guarani, 47 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Guarani. Escanteio pro time do Guarani, vai pra bola, João Vitor, autorizado, perna direita, chuveiro na boca do gol, sobe a zaga, mete a cabeça na bola, tira dali. Na verdade era o atacante, ajudando ali o Wesley na marcação. A bola sobrou pro time do São Bento, da velocidade, vem pro contragolpe, é o Fábio Bahia que tá lá, é ele que vai pro lado esquerdo, não é o Fábio Bahia não, é o Lauder. E aí por baixo fez a falta o zagueiro do Guarani. E vai tomar cartão, hein? Vai ser o primeiro cartão amarelo do jogo. Eu peguei o vermelho, mas o árbitro pegou o cartão certo. O amarelo. Cartão amarelo me parece pro Léo Coutro, hein, ô Pedro Lino? Cartão amarelo pro Guarani, ô Marcelo Corsato. Camisa número 3, Léo Coutro está amarelado. É o primeiro amarelo na partida. Muito bem. Muito bem. É pra ele mesmo, né? Pro 3. Isso, 3. Léo Coutro. Léo Coutro. Tava aqui no lugar do lateral direito, que não tava lá, o Cauê Rafael. Fez a falta em cima do Lauder. Portanto, tá parado o jogo. É falta pro time do São Bento. Primeiro cartão do jogo, então, pro zagueirão do Guarani. Tá na nossa tela. Primeiro cartão amarelo. Fábio Bahia tá na bola. Também o Rael. 2 jogadores na barreira no bico direito da grande área do time do Guarani. Toda a jogadorzada na grande área. Fábio Bahia, jogada ensaiada pro Valtinho, fez a finta, puxou pra perna esquerda, lado esquerdo pro Rael, vai descolar cruzamento, bate no jogador do Guarani, vai embora, escanteio. Quem tava lá travando era o João Vitor. Cruzamento do Rael, escanteio. Escanteio pro time do São Bento, Pedro. Escanteio pro São Bento, é o segundo escanteio do São Bento no jogo, 6º na partida. Quem vai pra cobrança é o camisa número 17, Lauder. 49 minutos do primeiro tempo, é 1-0 pro Guarani. Tem um trenzinho, 3 jogadores do São Bento ali na marca do pênalti. Lauder pra bola, o goleirão Fred com touca de nadador, dá um murro na bola, tira dali. Ela cai aqui no campo de ataque ainda, Léo Príncipe tenta evitar a saída, não consegue, mas ele não bateu na bola, então a bola é dele. É do time do São Bento, Fábio Bahia recebe essa bola aqui na intermediária, vira o jogo, toca lá do lado esquerdo, furou João Vitor, mas aí chega, recupera o Vinícius e Uji pro time do Guarani. Pica a bola, tira dali. Finalzinho de primeiro tempo, 49 minutos e 40. Se jogar a bola pra trás, o árbitro não vai deixar o jogo continuar, hein? O Grasson domina aqui na quarta zaga pro time do São Bento, toca a bola pra Vitão. Vitão levanta a cabeça, solta a bola lá no campo de ataque e sobe a zaga do Guarani. Com o Vinícius Cauê, mete a cabeça na bola, ela cai pro Vitinho, mas não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. Ponto final em Campinas no primeiro tempo. No Brincão de Ouro da Princesa com gol de Vitinho. A 9 minutos deste primeiro tempo. O Guarani está ganhando, está se classificando, consequentemente tirando o São Bento da próxima fase também da Copa Paulista. É um confronto direto. Guarani 1, São Bento 0. Saída dos jogadores no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Brilha, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo, Marcelo Corsato. Os jogadores dos dois times já saíram do gramado, os jogadores do São Bento correndo pro banco de reservas. O Guarani vai vencendo por 1-0, merecido esse resultado momentâneo na Copa Paulista. E o Guarani vai praticamente garantindo a vaga na próxima fase da competição. Belíssimo gol do Vitinho, logo no começo do primeiro tempo. Vamos esperar como o técnico Marcelo Cordeiro vai se portar nesse segundo tempo. Lembrando que no banco de reservas do Guarani tem Sérgio, João Pim, Zamboni, Vitor Gabriel, William, Mineiro, Ryuta Takahashi, Raí Nascimento, Léo Porfírio e Lucas Macedo. No banco do Bentão tem Hudson, João Henrique, Marco Gabriel, Machado, Eduardo, Jean, Ramos, Fabrício, Figueiredo, Mateu, Pedro Igor e Raniel. Muito bem, tá aí o Pedro Lino, portanto, trazendo as opções dos técnicos. O Fabiano Carneiro, treinador do São Bento, e o Marcelo Cordeiro, treinador da equipe do Guarani. O Kesley Júnior fala: eu me lembro do Guarani de Luizão e Amoroso. Foram jogadores que marcaram época no Guarani. Mas é claro que Zenon e Careca foram mais brilhantes, né? Mesmo porque também com esses jogadores o Guarani foi campeão brasileiro em 1978. O Guarani que tinha um timaço. Aliás, o futebol de Campinas que brilhava na década de 70. Hoje, nem
nem sombra do que foi o futebol de Campinas. Mas o Guarani tenta voltar aí à Série B, tenta chegar à Copa do Brasil pela Copa Paulista. O mesmo acontece com o seu arquirrival, a Ponte Preta, que hoje completa 125 anos, fundada no dia 11 de agosto. Gente, seguinte, ó, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta, tá bom? Para trazer mais informações para você da Copa Paulista, para Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça sua pizza do Dadá, 3242-3125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda a semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos, fazendo história, 155 anos de tradição em Campinas. E placar ao vivo, Portal Futebol Interior. Segura a onda, a gente volta já já. Carais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 19342423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Comigo, Pedro Lino nas reportagens, na mesa de som, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, com
a direção executiva do aniversariante do dia, Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação do Carlos Corsato. Lembrando que você pode anunciar aqui no Portal Futebol Interior. Fale com a gente pelo nosso chat aqui no YouTube, a gente manda o nosso telefone comercial aqui para você. Você entra em contato com a gente, vamos colocar a sua marca na tela, aqui na tela, ó, do Portal Futebol Interior, nesse momento girando Valinhos FM, que é nossa parceira, sempre com a gente retransmitindo jogos. Aí tem o logo lá do Portal Futebol Interior, agora aparecendo para você a pizza do Dadá, concessionária Sim, e você vai estar junto e misturado com essa linha de patrocinadores. Agora você vê Hipercap Brasil, enfim. Vamos fazer um ótimo negócio anunciando nas transmissões do Portal Futebol Interior. A gente faz com a equipe própria os jogos dos clubes de Campinas. Por enquanto, hein? Porque vamos em breve também fazer jogos dos grandes, dos times grandes da capital, né? Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, jogos importantes. Você vai acompanhar com a equipe própria, porque no nosso canal de áudio, gente, você que tem aí o Rádiosnet, por exemplo, se você procurar a Rádio Futebol Interior, você vai ver que todo dia tem jogo, cara, com as parceiras. Todo dia tem jogo e todo dia tem programa esportivo das parceiras. Por exemplo, antes da transmissão do Guarani, estávamos com a Arquibancada, a Rádio Arquibancada, com a equipe lá do André Luiz, né, trazendo informação para você. Mais cedo, 5 da tarde, a galera da Luzes da Ribalta, o Edivaldo Silva, o Júlio Vitorino, né, com o programa de esportes da Luzes da Ribalta de Santa Bárbara do Oeste. E é claro, você fica sempre bem informado também, tem uma programação de hinos de clubes do futebol brasileiro. Então, se você ainda não conhece o trabalho da Rádio Futebol Interior, no Portal Futebol Interior tem o ícone lá, você clica e já ouve. No placar ao vivo também tem lá o ícone rádio, você clica, vai ouvir, né? E nos aplicativos espalhados por aí, por exemplo, o Rádiosnet, onde você pode nos ouvir procurando, pesquisando por Rádio Futebol Interior. Aí quando temos os jogos dos clubes de Campinas, na Copa Paulista ou na Série C do Campeonato Brasileiro, esse ano, por exemplo, fizemos os jogos de Guarani e Ponte Preta também no Campeonato Paulista, da Ponte Preta na Copa do Brasil, enfim, a gente faz com a nossa equipe, a equipe própria aqui do Portal Futebol Interior. São 8 da noite. 8 da noite em Campinas. Valeu você que está acompanhando a gente. Falar um pouquinho desse primeiro tempo, jogo movimentado. O Guarani está na frente, lembrando que o Guarani com esse resultado vai se classificando para a próxima fase da Copa Paulista e vai tirando, vai eliminando qualquer possibilidade do São Bento se classificar. Esta é a 9ª rodada. Tem a última rodada que é a 10ª, né? Tem a última rodada que é a 10ª. Mas se o Guarani manter o resultado, né? O Guarani ele vai chegar a 10 pontos. Chegando a 10 pontos, ele vai ter 10 pontos com 3 vitórias. O São Bento, ele tem 7 pontos, certo? 7 pontos. Ele pode chegar a 10 se ele vencer o Primavera, sim. Só que ele vai ter 2 vitórias. O Guarani, vencendo o São Bento hoje, tem 3, né? Então aí, o São Bento pode ganhar de 100-0 do Primavera no próximo sábado, 3 da tarde, que mesmo assim, o Guarani perdendo de 1000-0, por exemplo, do Rio Branco, o Guarani se classifica. Então, neste momento, no grupo 3, definidos, né? 15 de Piracicaba, 21, Primavera, 18, Paulista, 13. E o Guarani ficando com a última vaga, com 10 pontos. Se o São Bento empatar, aí vai tudo para a última rodada. Aí o São Bento precisa vencer o Primavera, ou então empatar com o Primavera e o Guarani perder do Rio Branco. Se o São Bento empatar com o Primavera. Se o São Bento ganhar do Primavera, isso no caso do São Bento empatar o jogo hoje, tá? Se o São Bento empatar com o Primavera, o Guarani pode no máximo empatar com o Rio Branco. Porque o Guarani, se vencer, ele vai ter mais vitórias do que a equipe do São Bento, tá? Agora, se o São Bento vencer, deixa eu fazer essa conta aqui. Se o São Bento virar o jogo, por exemplo, por 2-1, o São Bento vai com 2 vitórias, ficaria 10 pontos, o Guarani com 7 pontos, 2 vitórias. Aí o São Bento teria 9, 2 gols pró, 13 contra, saldo de 4, o Guarani teria um saldo de menos 6, menos 4, menos 6. Se der empate,
o Guarani estaria fora na próxima rodada. Se, por exemplo, o São Bento virar o jogo e der empate nas 2 partidas da próxima rodada, aí o São Bento se classificaria. Se o Guarani vencer, o Guarani iria a 10, e aí precisaria ver o número de gols marcados para ver quem fica com a vaga, caso o São Bento não vença o Primavera. Se o São Bento vencer hoje e vencer o Primavera, ele estará classificado para a próxima fase, aí o Guarani não chegaria mais no time de Sorocaba. Mas, no momento, a situação é a seguinte: o Guarani está eliminando o São Bento da próxima fase, tá bom? Bom, Copa Paulista, o Pedro Lino falou que tem um jogo em andamento, daqui a pouquinho ele pode até confirmar lá no placar ao vivo pra gente, né? Mas deixa eu falar os jogos que já aconteceram e depois o Pedro passa os jogos que estão acontecendo, ou o jogo que está acontecendo lá no placar ao vivo. 9ª rodada, tivemos no Ademar de Barros o Araçatuba empatando com o Grêmio Prudente pelo placar de 1-1. E tivemos também o Linense contra o Noroeste. O Noroeste venceu pelo placar de 2-0. Esse grupo 1 aqui tem 5 times, né? E no caso só um fica de fora. Ficaria de fora nesse momento o Linense, né? Estariam classificados Noroeste, Araçatuba, Grêmio Prudente e Monte Azul. Monte Azul e Grêmio Prudente já classificados. No grupo 2, a Itapirense perdeu para o Botafogo por 3-0. A Francana empatou com a União São João 2-2. E a bola tá rolando agora na Arena... Não é na Arena Nicknet, é? Comercial e Internacional de Limeira. Sim, Arena Nicknet. Comercial tá mandando jogos lá? Deve estar. Tá bom, depois a gente confirma isso. Mas vamos lá. Nesse grupo aqui, o Comercial no momento é o líder 16, União São João tem 16, os 2 times aqui já estão classificados. A Inter de Limeira tem 13, a Francana tem 11. A Inter está praticamente classificada. A Francana e Botafogo disputam a última vaga e Itapirense está eliminada, né? Grupo 3 a gente já falou. No grupo 4 tivemos sábado São Caetano 2, Santo André 0, Portuguesa Santista 2, Taubaté 1. E o jogo que o Pedro falou no primeiro tempo, Oeste e São José. O Oeste estava vencendo pelo placar de 1-0. O São José líder, 19 pontos, classificado. Portuguesa 14 pontos, também classificada. O São Caetano 13 pontos, também classificado, né? Porque o Taubaté pode chegar no máximo a 10. O São Caetano já tem 13. O Oeste, com esse resultado, vai se classificando. Aliás, o Oeste acho que já entrou classificado na rodada, porque o Taubaté, ele tem 7 pontos, se ele vencer o último jogo, ele vai a 10. O Oeste tem 3 vitórias, o Taubaté só tem 1. Então aqui já está tudo definido. São José, Portuguesa, São Caetano e Oeste. Só falta saber a classificação final aqui. É isso. Muito bem, portanto, movimentações aqui da Copa Paulista, viu, senhor Pedro Lino? Isso mesmo, Marcelo. O São José empata a partida, agora São José é Oeste 1, São José também 1. E em Caxias do Sul começou Corinthians 0, Juventude também 0. Muito bem. E também começou pela Copa Paulista, Comercial e Inter de Limeira. 6 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 na Arena Nicknet. Ô Marcelo, pro Comercial tá mandando na Arena Nicknet, ou tá em reforma ou tem show, porque direto tá rolando show no estádio do Comercial, no Palma Travassos. Aí ele tá mandando o jogo na Arena Nicknet. Muito bem. Quem é o 20 do São Bento vai entrar no lugar do número 16, tá, Pedro Lino? 20 do São Bento é o Pedro Igor. Então, e o Wesley jogou bem, cara. Eu achei que o Wesley foi um dos destaques do time. É Pedro Igor. Tanto Pedro Igor. No lugar do Wesley. Wesley, número 16. Pra mim, jogando aqui pela direita, fez uma fumaça danada no primeiro tempo no time do São Bento. Eu gostei do Wesley. Mas o treinador, o Fabiano Carneiro, pensa diferente. Ou então o Wesley saiu machucado, enfim. Se bem que foi o Wesley que tava naquele choque com o goleiro ali, o zagueiro do Guarani, né? O Léo Coutro e o Fred. Então pode ter sobrado alguma contusão ali pro Wesley, jogador da equipe do São Bento. Vai começar o segundo tempo com posse de bola do Guarani. O Pablo vai dar o primeiro tapa na bola, apita o árbitro. Começa o segundo tempo, tem de novo emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje já era Marcelo Coçador.
Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Bola recuada aqui pro time do Guarani no campo de defesa pro goleirão Fred. O Fred solta a bola pro seu zagueiro Léo Coutro, o único amarelado do jogo no primeiro tempo. Deu a bola pra Tite, é o quarto zagueiro. Tem ali a marcação do jogador da equipe do São Bento, ele tem que tocar a bola pelo lado esquerdo. Toca pra Vinícius Cauê, soltou na frente pro Pablo, chega pra cima dele a marcação do Pedro. O Igor, jogador que entrou agora no time do São Bento, mas a bola bate por último nele, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Guarani. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior, o Guarani não mexeu, hein? É o mesmo time do primeiro tempo. Portanto, o Guarani de Fred, Cauê Rafael, Léo Coutro, Tite e Vinícius Cauê. O Vinícius Iuge, o JP Galvão, que é o capitão, e o Pablo, Vitinho, João Vitor e Michael. Coloca o Michael, tira o Michael aí então, Marcelo Corsato. Coloca o camisa número 19, Léo Porfírio. Então mexeu, então. No Guarani saiu o Michael, camisa número 9, e entrou o 19, Léo Porfírio. E no São Bento saiu o camisa número 16, Wesley. E entrou camisa número 20, Pedro Igor. Olha o Guarani, campo de ataque, bola com ele, Léo Porfírio bateu pro gol, desvio na zaga, vai embora. Desvio na zaga, quase traiu o goleiro, hein? Quase foi traído o goleiro, a bola se perde, vai embora, escanteio primeiro no jogo, no segundo tempo e é o 7º do jogo pro Guarani agora, hein, ô Pedro Lino? 7º escanteio na partida e vai o Guarani na cobrança, Marcelo. João Vitor, chuveirão na boca do gol, vem o toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Era o Tite que estava lá. Golpeou de cabeça, ela passou, foi embora. Tiro de meta pro time do São Bento fazer a batida. Portanto, Léo Porfírio, número 19, no lugar do Michael. O Michael estava sentindo desde da metade do primeiro tempo, né? Parece alguma coisa nas costas. Ele chegou a sentir falta de ar. Enfim, terminou o primeiro tempo, mas daquele jeito. Todo empenado o Michael, portanto foi substituído aí pelo Marcelo Cordeiro, treinador da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior no YouTube. É bom ter você junto com a gente por aqui. Seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos. Eu sou o Marcelo Corsato, comigo Pedro Lino. E na mesa de som, de áudio e vídeo, o Bolacha, o Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Que bom ter você sempre aqui com a gente no Portal Futebol Interior. O Guarani vem pro campo de ataque, vem trabalhando posse de bola lá pelo lado esquerdo, trabalhando por ali o Vitinho. Aí bate na bola, na verdade era o João Vitor que estava lá, bate na bola, a bola se perde, vai embora, mas bateu por último no jogador do Guarani, no tapa ali do Léo Príncipe. Portanto é lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time branco e azul de Sorocaba. Aí o Guarani recupera a posse de bola, agora bateu no Fábio Bahia. Foi embora a lateral, posse de bola, campo de ataque lado esquerdo, favorece o Bugrão. Vinícius Cauê vai pra bola, no manual, orienta ali o João Vitor, pede a bola um pouco mais atrás, mas o Cauê parece que não quer jogar pra ele não. O capitão JP Galvão tá pertinho, ele joga na frente, toca a bola ali pro jogador que é o Vitinho. A bola volta, sobra aqui no campo intermediário, agora de defesa. Bate na bola o Léo Coutro. Deu a bola pro lateral direito, o Cauê Rafael. Passa a metade do gramado, deu pra JP Galvão. Boa bola! Bola boa pro João Vitor, lado direito dentro da grande área, cruzou pra trás, Léo Coutro vai fazer, bateu! Bate no Vitão, voltou, sobrou pro time do Guarani, chega na recuperação o time do São Bento, na sequência tem a falta marcada em cima do Flávio Souza. O Guarani teve a chance e era o João Vitor que estava ali na entrada da grande área para bater pro gol, hein, Pedro Lino? Quase o gol do Guarani, hein? Quase o gol do Guarani, belíssima chance do João Vitor no rebote. Falta pro São Bento, 1-0 pro Guarani. 4 minutos do segundo tempo, Marcelo. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Muito bom ter a sua audiência, ter a sua companhia. Você que está ligado com a gente no Portal Futebol Interior, no YouTube. Você que está nos nossos canais de áudio. Obrigado. Aqui vem o time do São Bento pela direita. Cruzamento na boca do gol, na grande área. Afasta a zaga do Guarani. Léo Príncipe chegava por ali no cruzamento que veio do Léo Porfírio. Do Pedro Igor. Melhor pro time do Guarani que sai jogando no campo de ataque. Bola pelo lado esquerdo, vai trabalhando por ali o jogador do bugrino que é o João Vitor. Aí ele solta a bola um pouco mais atrás, deu meio que na fogueira pro Cauê. Aí bateu no jogador do Guarani. A bola saiu pra lateral. O Pedro Igor só acompanhou o lateral. Posse de bola, campo de ataque lado direito. Favorece o time do São Bento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Tinelo Silva, avante meu bugre, boa sorte, Michael. Hoje vai ter gol dele. Não vai ter porque ele já saiu, viu? Ele já saiu. Entrou o Léo Porfírio. Mais um abraço. O Tinélio Silva acompanhando a nossa transmissão. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 8 da noite mais 13 minutos, 8 da noite mais 13 minutos. Lembrando que no sábado tem jornada de Série C, de Ponte Preta e de Guarani, hein? Jornada Série C, Ponte Preta e Guarani, a partir das 4h30 da tarde até a meia-noite no sabadão, para falar dos clubes de Campinas com a equipe própria aqui do portal Futebol Interior. É posse de bola pro time do Guarani, perdeu, recupera o time do São Bento, bola com o Léo Príncipe, tentou jogar na frente aí, recupera o Bugre, bola com o Vinícius Cauê, soltou, do lado esquerdo vem trabalhando o Guarani, a bola com o Vitinho, João Vitor dentro da grande área, pedalou, pediu o pênalti e o árbitro falou que foi nada, era o Pablo que tava lá, né? O Pablo deu uma encenada, deu uma mergulhada, hein? Parecia piscina, grande área ali do São Bento, hein, ô Pedro Lino? O Pablo tentou o pênalti ali, só que o Rodrigo Fernandes Júnior não deu nada, segue o jogo. Já tem Guarani de novo no ataque, Marcelo. Com o Pablo, solta a bola pro Porfírio, vai fazer a finta no meio do caminho, chega por ali o Grasson para tirar pro time do São Bento e tome contra-golpe, tome velocidade, bola enfiada no campo de ataque pelo lado esquerdo. Quem domina essa bola é o Valtinho, pra lá, pra cá, virou boa bola pro Pedro, perna esquerda, vai pintar o golaço, bateu pra fora do gol. Pra fora do gol, ele tentou tirar do goleiro da perna esquerda da grande área, bico direito, puxou pra perna esquerda, bateu pro gol, quase o gol de empate do São Bento, Pedro. Primeiro bom lance do Pedro Igor na partida, ele chutou, a bola foi pra fora, é tiro de meta pro Guarani, quem vai pra cobrança, Marcelo, é o camisa número 3, o Léo Coutro. Tocando bola aqui no campo de defesa e o time do São Bento vai fazer ali a marcação. O Tinélio tá dizendo, boa garoto. Garoto bom, é verdade. O Michael só saiu porque saiu machucado, viu, o Tinélio? Senão ele continuaria no jogo, mas ele teve um pequeno probleminha ali, um choque com o jogador do São Bento e ficou sentindo a costela, né? E teve que ser substituído no intervalo, tá? Teve que ser substituído no intervalo para a entrada do Léo Porfírio. Por isso a alteração, porque senão estaria jogando ali o Michael, atacante do Guarani. O Guarani que rescindiu o contrato do outro atacante, Denis Júnior. Aqui vem Guarani, será que vai dar a bola enfiada, campo de ataque para o Léo Porfírio, no meio do caminho a zaga. Aí ela vai sobrar com o Grasson, faz a proteção. Léo Porfírio tá com ele. Aí ele tem que recuar. Recuou pro goleiro na boa. Foi um esperto agora. Zé Rafael saiu, tocou a bola pro Fábio Bahia. Capitão experiente, tomou a falta do Pablo. Tem gol, viu, e agora o Pablo jurou o Fábio Bahia lá, hein, ô Pedro Lino? O Pablo jurou o Fábio Bahia ali, mas o jogador do São Bento tá sentindo, tá reclamando bastante. E a Inter de Limeira abre o placar. Agora a Inter de Limeira 1, Comercial 0 na Arena Nicknet. Muito bem. Inter e Comercial jogando na Nicknet Arena, o Santa Cruz, né? A Inter de Limeira que disputa a Série D e o Botafogo que disputa a Série B. As equipes também estão na Copa Paulista. Olha o Guarani, JP Galvão cruzou na boca do gol, Vitão na pequena área, subiu, tirou, ela caiu do lado esquerdo pro Pablo, dominou, trabalhou, tocou pro João Vitor, solta a bola pro Porfírio, muito ruim o passe, pra ninguém, hein? Ele procurava aqui o Vitinho, mas o passe foi totalmente torto, Pedro Lino. O Léo Porfírio tentou cruzar pro Vitinho, o Vitinho já estava voltando, é apenas tiro de meta. 9 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Guarani. Muito bom ter você junto com a gente por aqui, na sua casa, no carro, no trabalho. Seja bem-vindo. Você que está acompanhando a nossa transmissão. Estamos com 9 minutos de segundo tempo, 9 minutos e meio, quase 10. Quase 10 minutos passados deste primeiro tempo. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Wilson Correia tá com a gente. Vai ter sim, viu, Wilson? Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Se inscreva no canal. Olha o Guarani, Léo Porfírio ganhou do Grasson. Vai pra linha de fundo. Aí o Grasson chegou e meteu o pé na bola. Tirou dali. É escanteio, hein? Não, o árbitro tá dando tiro de meta.
O árbitro tá dando tiro de meta. O Bandeira parece que deu escanteio, mas o árbitro deu tiro de meta. Então vale a palavra final do árbitro. Tiro de meta pro time do São Bento. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Muito bem. Eu tava indignado pra saber o porquê que o comercial tava mandando o jogo de hoje lá na Nicknet Arena. Daqui a pouco eu falo. Olha o São Bento, cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol de empate, pega o goleiro, pega Fred. Rapaz, essa bola é perigosa, ela pinga, se bate em alguém ali vai pro gol, viu, Pedro? A bola pingou no cruzamento do jogador do São Bento, o Fred esperto defendeu. O Guarani já está com a bola, Marcelo. Teve um evento lá no estádio Palma Travassos de carros, sábado e domingo, e não deu tempo o pessoal desmontar lá a estrutura. Então o Botafogo pediu para que esse jogo fosse transferido para o estádio do Botafogo. Então tá explicado. Tá explicado. Muito bem. O mando do Leão na casa botafoguense é fruto de uma troca de gentileza entre os clubes. Neste ano, o Tricolor já utilizou o Estádio do Bafo. No dia 25 de junho, pela segunda rodada da Copa Paulista, o Pantera disputou a partida contra o União São João e empatou por 1-1. E ele vem aí, hein? E ele vem aí no Guarani, Pedro Lino. Isso mesmo, no Guarani substituição. Sai o camisa número 10, Pablo, e entra o camisa número 21, Ryuta Takahashi. No Guarani sai Pablo e entra Ryuta Takahashi. Takahashi faz uma fumaça, o Takahashi quase fez gol no derby, hein? Faz fumaça o Takahashi. E o Pablo tava bem no jogo também, não tava mal não, hein, ô Pedro Lino? O Pablo tava bem no jogo, o árbitro preferiu mudar, né, Marcelo? O Ryuta Takahashi eu acho que é um pouco melhor que o Pablo. Apesar da altura, né? Ele é bom jogador, ele não para. E o São Bento vai mexer duas vezes. 14 e 19, daqui a pouco o Pedro Lino vai informar. Eu acho que vai ser tudo numa tacada só, viu, Pedro Lino? Vai ser tudo numa tacada só. Mas a confirmada mesmo, você já trouxe o Ryuta, 21, tá no jogo pra saída do Pablo, número 10 do Guarani. Agora no São Bento, o 21 vai embora pra entrada do 14, deixa eu colocar aqui. Não, o 14 vai embora para a entrada do 21, é isso? Não, também não. Deixa quieto. Vai embora o 7, não, tem 21 no São Bento, sim. Pelo menos é o que estava marcado lá. Meu pai. Entraram 14 e 19. 14 e 19. Tinha 20 no São Bento, né? 21 não tinha, cara. Daqui a pouco a gente vai informar. Só me fala o nome do 14 e do 19, Pedrolino, para que, caso aconteça uma coisinha com eles, o narrador não esteja perdido, viu? 14 é o Marco Gabriel, saiu o Valtinho e entrou camisa número 19 é o Mateu. Aí tá falando que saiu o número 21. Eu não tinha esse número 21. Tô achando que é o número 20, que a gente falou que era 21, viu? Não pode. Tinha 11 no time, olha aí. Tinha 11. Flávio Souza. Gente. Bugou tudo aqui. Olha o Guarani. Ryuta Takahashi vai pra cima na marcação. No meio do caminho chega recuperando a posse de bola. O time é do São Bento com o Grasson. Vira o jogo, toca lá do outro lado. Mas o 20 tá no jogo, rapaz. Ele entrou no intervalo. Enfiada a bola na frente, era pro Léo Príncipe, a bola se perde e vai embora. Meu Deus do céu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Excelente noite para você que está acompanhando a gente. O Guarani vem pro campo de ataque, fez falta ali o centroavante, o Léo Porfírio, em cima do zagueiro do São Bento, Vitão, mas que saiu jogando bem ali, solta essa bola, toca pro Léo Príncipe, que deixa a bola pro Vitão, já se levantou, pro Grasson. Grasson solta a bola aqui pelo lado esquerdo, vem trabalhando, eu acho que o Rael tava com a número 21. Não, o camisa número 21 é o Jean, ele tá no banco, Marcelo. Então... Saiu o Rael, cara. Saiu o lateral esquerdo. Cara, os caras querem confundir a gente. Saiu o lateral esquerdo e entrou o 14. 19. O 14 entrou na vaga do 7.
E o Rael saiu, entrou o 19. O 19 é o Matheus. Isso. Eu não tô vendo o Rael no jogo, cara. Então, pra mim, saiu o Rael. Vem o time do Guarani de novo. Campo de ataque vai trabalhando. Bola pelo lado esquerdo. Vem cruzamento na boca do gol. Por baixo chega a zaga, tira. Por baixo chega a zaga e tira. Ali o Fábio Bahia que tira esse perigo dali. A bola voltou, sobrou pro time do Guarani, mas perdeu. Fábio Bahia recupera. É pro time do São Bento, toca a bola pra Kinzel. Kinzel enfiou a bola pra Marco Gabriel, número 14. Marco Gabriel tá aqui do lado esquerdo. Aí ele trabalha a bola com o Matheus. O Matheus domina, pensa, toca a bola pro número 15. O número 15 é o Kinzel. O Kinzel meteu a bola aqui pro número 13, que é o Grasson. Grasson solta essa bola na frente, era pro Fábio Bahia, no meio do caminho, a zaga do Guarani tirou. Ficou sentindo o jogador do São Bento aqui no campo de ataque. A bola sobrou pro time do Guarani. Vem o Capita. Vem JP Galvão pela direita. Faz de conta que é pela ponta. Boa boa pro Takahashi. Vai pra cima da marcação. Linha de fundo. Ganhou. Cavadinha na boca do gol. O Vitão meteu a cabeça na bola. Tirou dali. Ia sobrar pro Porfírio. Ela sobrou ainda do lado esquerdo pro time do Guarani. Pra Vitinho. Fez o primeiro gol do jogo. Vai pra cima da marcação. No meio do caminho. Fábio Bahia chega. Rouba pro time do São Bento. Bola recuada com perigo. Vitão mete o bico na bola. Tem gol. Mete o bico na bola, tira dali. A bola sobra pro time do São Bento que vem pro campo de ataque. Daqui a pouco a informação do gol pra você. Aqui no Portal Futebol Interior pro placar ao vivo. Vem pro campo de ataque, Matheus. É pro time do São Bento. Trabalhou, soltou essa bola. Vem o chute pro gol do Marco Gabriel pra pegar o goleiro. Pra pegar Fred, 2 tempos pra fazer a defesa. Bola na rede, placar ao vivo, informa, Pedro. O Criciúma empata, Nicolas de pênalti. Agora Criciúma 1, Atlético Paranaense também 1. É, Nicolas. Ó, aqui no YouTube tem a nossa enquete, quem vai vencer o jogo. Deixa eu ver quantos votos. 123 votos, 73% entendendo da nossa audiência que o Guarani vai vencer o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? Anota aí, ó, 17 minutos passados é segundo tempo de peleja. Segundo tempo de jogo, Copa Paulista, 9ª rodada, Grupo 3, Estádio Brincão de Ouro da Princesa. Aqui em Campinas, o placar tá assim, no primeiro tempo o Vitinho foi pra rede a 9 minutos. O Guarani tem 1, o São Bento tá sendo eliminado da Copa Paulista, não tem nada, Pedro. O Juventude vai empatando com o Corinthians em 0-0 e na Copa Paulista, Oeste São José 1-1 e a Inter de Limeira vai vencer no Comercial por 1-0. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Marcelo Cossaro. Esse cara sou eu e você, eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Pedro Lino nas reportagens, no placar ao vivo. Eduardo Rodrigues, o Bolacha na mesa de som, metendo o dedo na mesa de som do Portal Futebol Interior. Olha o goleiro do Guarani querendo fazer graça. Fred tirou a touca lá de nadador que ele tava no primeiro tempo, né? O Igor tava pertinho dele, ele demorou pra dominar, quase que a bola saiu ali, mas ele conseguiu ficar com ela. Solta essa bola, sai jogando, toca pro lateral direito do Guarani, que é o Léo Príncipe, é do lateral direito do São Bento. É o Cauê Rafael, tentou pro Takahashi, perdeu. Recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque o time do São Bento com o Gabriel. O Marco Gabriel, aí o Takahashi na boa, roubou, sai jogando pro time do Guarani, tocou, boa bola, pela meia direita pra João Vitor, tentou por Porfírio no meio do caminho, a zaga bate nela, o Vitão. É bom esse Vitão, é bom zagueiro, hein? Solta a bola pelo lado esquerdo, vem trabalhando por ali o jogador da equipe do Guarani, que é o João Vitor. Pensa, solta a bola pela esquerda. Vem cruzamento do Vinícius da boca do gol. De novo Vitão. Perna direita faz o corte para ceder mais um escanteio no jogo. Se a gente não tá errado nas contas, é o 8º escanteio no jogo, Pedro Lino. 8º escanteio no jogo, mais um escanteio pro Guarani. 19 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Guarani. Marcelo, quem vai cobrar é o camisa número 11, o João Vitor. João Vitor vai pra bola pro time do Guarani. O Guarani vai eliminando o São Bento da competição, da Copa Paulista. O resultado vai classificando o Guarani, não importando a última rodada. O São Bento pega no sábado, 3 da tarde, no Walter Ribeiro, no SIC, a equipe do Primavera. E o Guarani joga no DV em Americana, no Décio Vitor contra o Rio Branco. Escanteio, a bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga do São Bento, toca pra trás. O jogador do Guarani tentou golpear de cabeça ali, não conseguiu já na entrada da grande área, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro time do São Bento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. YouTube Futebol Interior, mande a sua mensagem pra gente, deixe o seu like, diga qual é o seu like, fale aonde você está acompanhando a nossa transmissão. Se está chegando agora, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no portal Futebol Interior, no nosso canal. Compartilhe a nossa transmissão. Tem superchat também, você pode mandar e a gente fala. Bola na rede, placar ao vivo, informa Pedro Lino. O Oeste faz o segundo, Oeste 2, São José 1. Muito bem, o São José já classificado e o Oeste também chegando na sua classificação aí nesse grupo. Posse de bola pro time do Guarani, campo de ataque, bola pela direita, vem trabalhando com o Cauê Rafael. Antes dele chega por ali o Marco Gabriel. Meteu o pé na bola, tirou, ela bateu no lateral do Guarani, no Cauê Rafael, foi embora, lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado esquerdo favorece o time sorocabano. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Jornadas Esportivas Futebol Interior para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e conosco também Clube Concórdia. Olha o São Bento de longe, daí bateu pro gol no cantinho, espalma o goleiro. Fred foi buscar no cantinho, canto baixo esquerdo, fez a defesa evitando o gol de empate, escanteio pro São Bento, Pedro. O São Bento testou o Fred, chutou de fora da área. O Fred esperto jogou para escanteio que já foi cobrado, Marcelo. Léo Príncipe jogou essa bola dentro da grande área, vem o toque de cabeça, Fred defendeu, sobrou, vai pintar o gol de empate, a batida pro gol, tira a zaga. Tite, dentro da grande área no chute do Mateu, quase, no segundo pau para empatar o jogo pro time do São Bento. É mais um escanteio, agora é o 10º escanteio. 10º escanteio no jogo, quase o São Bento empata, Pedro Lino. Pressão do São Bento, o Grasson desviou de cabeça, a bola sobrou pro Flávio Souza que chutou. Belíssima defesa do Fred, é escanteio pro São Bento, Marcelo. Bola jogada dentro da grande área no primeiro pau, afasta a zaga do Guarani, tira, e aí sobrou no campo ofensivo ainda para Fábio Bahia, dentro da grande área pro Garçom, vai pintar o gol de empate, fica vivo, toque de cabeça, ela passa, vai embora. O Grasson tava lá, mas me parece que por último o desvio foi do zagueiro do Guarani, quase que em cima da linha. A bola tava entrando. Goleiro do Guarani fica caído na pequena área. O São Bento pressiona. O São Bento quer o gol de empate. Empatando, leva ainda a esperança da classificação na última rodada, Pedro. Outra bela chance do São Bento, cruzamento, o zagueiro Tite tirou. Depois o outro zagueiro do Guarani, o Léo Porfírio, afastou. É escanteio pro São Bento. Segue 1-0 pro Guarani no momento que o Juventude abre o placar. Juventude 1, Gabriel Talhari, Corinthians 0. E é jogador do Santo André, olha só, hein? O jogo é na Neoquímica? Não, é no Caxias do Sul, isso. É a estreia do Thiago Carpini, se eu não estou enganado. Olha o escanteio, a bola dentro da grande área, o toque de cabeça vai pintar o gol, já era! Tá lá dentro! Gol! Marco Gabriel é do São Bento! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Na marca de 23 minutos passados desse segundo tempo, tá tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. Depois do cruzamento aqui pela esquerda, bola no segundo pau, Marco Gabriel subiu mais que a zaga do Guarani, inapelável pro goleiro Fred, mandando a bola pro fundo da rede, tá empatado o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Marco Gabriel, pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida do São Bento. É, goleirão Fred, essa não deu pra você, amigão, ó, pela primeira vez no jogo, já era. Tá no fundo da rede. Tá tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa pela Copa Paulista. Agora Guarani tem um. São Bento também um. Detalhe, a selfie do gol de empate do São Bento, do time de Sorocaba, Pedro Lino. Cruzamento de escanteio do Lauder. Ele cruzou na cabeça do camisa número 14, que entrou agora no segundo tempo, Marco Gabriel. O goleiro Fred falhou, não viu nada. A bola foi direto pro gol. Está empatado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, Guarani 1, São Bento também 1. Marco Gabriel é o nome do São Bento. É, agora o Guarani com esse empate, mesmo assim, fica
na frente, né, pelo número de vitórias, só que os dois times estão ficando com 8 pontos, então a última rodada vai valer muito para a classificação aí. Como eu disse, o São Bento no SIC, no Walter Ribeiro, encara o Primavera, sábado 3 da tarde, o Guarani vai à Americana, no Décio Vita em Americana, enfrentar o eliminado Rio Branco, que ainda não venceu na competição. Né, o Primavera já está classificado. Então vai ficar tudo para a última rodada se o resultado terminar empatado. Mas o Guarani quer ainda o gol da vitória. Vem para o campo de ataque pelo lado esquerdo. João Vitor para lá, para cá. Tentou fazer o cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga. É da equipe do São Bento. Tira na sequência. Tentou sair jogando ali o Fábio Bahia. Sofreu a falta. Tá parado o jogo. Falta, posse de bola para o time. É do São Bento. A bola tá de novo com o Fábio Bahia. Puxa o time. É do São Bento para o campo de ataque. É o Kinzel que domina essa bola agora. Toca pro Vitão. O Vitão saiu jogando errado, hein? Aí quase que o Takahashi pegou. Ele não pegou, mas o Cauê Rafael pegou. Daqui a pouco me parece o 17 no Guarani. Já mais uma alteração no time do Marcelo Cordeiro. Ele já mexeu 2 vezes. No intervalo ele colocou o Léo Príncipe. Vem aí Raí Nascimento. Raí Nascimento vem aí. E agora há pouco ele colocou o Takahashi, o japonesinho do Guarani. Aqui vem o time do São Bento. Empatou o jogo, vem pro campo. Quem tá com essa bola é o Pedro Igor. Lá pelo lado direito, trabalha com a perna esquerda. Toca a bola para o jogador que é o Léo Príncipe. Virou. Base do Corinthians, tocou a bola para Vitão. Vitão deixa para Grasson. Vai, placar ao vivo informa, Pedro. O Criciúma vira. Criciúma 3, Matheus Trindade, Atlético Paranaense 2. Muito bem, o Atlético Paranaense que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, o Rafael foi expulso. O goleiro do São Paulo, Jandrei, entrou, perdeu pênalti, não pegou nenhum pênalti. E será emprestado para o próprio Juventude. Aqui vem o São Bento, lado esquerdo, o Matheus cruzou na boca do gol, vai pintar o gol da virada, o toque de cabeça, ela passa, vai embora. Ia ser ele de novo, hein? O Marco Gabriel, rapaz, lá dentro da grande área. Que fase, hein? Quase o gol da virada. Deixa eu ver se era o Marco Gabriel que tava lá mesmo, ou se era o Flávio Souza. Era o Flávio Souza. Flávio Souza, né? Não era o Marco Gabriel, não. Era o Flávio Souza. Camisa número 18, Fábio do 19. Mateu. Isso. E o Flávio Souza estava na grande área. Pra fora, e o Guarani mudou, Marcelo. Vai. Saiu camisa número 11, João Vitor. E entra o camisa número 17, Raí Nascimento. No Guarani sai João Vitor. E entra o camisa número 17, Raí Nascimento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Estamos chegando a 155 votos na nossa enquete, 75% da audiência entendendo que o Guarani vai vencer o jogo, mas tá tudo igual. Tá tudo igual, empatado. Primeiro tempo, Vitinho foi pra rede. O Guarani teve chance de fazer o segundo. Mas no segundo tempo, São Bento melhora, o Guarani tá acuado e o Marco Gabriel empatou o jogo de cabeça num cruzamento de escanteio do Lauder, aqui pela esquerda. Tudo igual 1-1, como eu disse. Esse resultado leva a decisão na última rodada. Olha o Takahashi, rapaz. Takahashi, ele tem família. Meteu uma caneta em cima do Marco Gabriel. E o Marco Gabriel tomou cartão, agora o Takahashi foi lá, cumprimentou o Marco Gabriel, mas o Marco Gabriel apelou, hein? Não gostou não e tomou cartão amarelo pra ele, Pedro Lino. Isso mesmo, o Takahashi meteu lá uma famosa gaia em cima do Marco Gabriel. O árbitro deu o amarelo pro camisa número 14 do São Bento, está amarelado e tem falta pro Guarani. Bola pra dentro da grande área, meia altura na boca do gol, afasta a zaga do São Bento. Aliás, são 2 cartões amarelos no jogo, esse é o segundo. O primeiro cartão foi pro Léo Couto no primeiro tempo, agora o segundo cartão amarelo e pro Marco Gabriel. Vem São Bento, campo de ataque, cruzamento na direita, Fábio Bahia, tá dentro da grande área, golpeou de cabeça, ela passa, vai embora. Olha o Fábio Bahia curtindo uma de atacante, golpeou pro gol, ela passou, foi embora. Quase o gol da virada do time do São Bento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Substituição. Vai. No São Bento saiu o camisa número 15, Kinzel, e entra o camisa número 18, Fabrício. Então sai o camisa número 15, Kinzel, e entra o 18, Fabrício no São Bento. Bom, são 4 alterações do time do Fabiano Carneiro, mas ele mexeu 2 vezes, ele tem 2 paradas só, porque uma foi no intervalo. A saída do Wesley para a entrada do Pedro Igor. Depois ele coloca o Mateu e o Marco Gabriel, tirando o Rael e o Valtinho.
E agora o Kinzel vai embora para a entrada do Fabrício. Então ele pode mexer mais uma vez ainda. Já o técnico do Guarani, ele colocou o Léo Porfírio no intervalo. Aí o Raí Nascimento e o Takahashi. Foram 2 paradas, tem mais uma. 2 alterações. Olha o Takahashi, lado direito, perna esquerda. E fez a finta, é pênalti. Não, o árbitro não deu, cara. Eu achei pênalti. Olha, o Marco Gabriel tinha ficado vendido, tinha ficado no chão. E aí o Fábio Bahia chegou, o árbitro deu vantagem. É posse de bola pro São Bento que vem pro campo de ataque. Lado esquerdo, cruzamento dentro da grande área. Vai pintar o gol. Espalma o goleiro. Palma o goleiro, o Lauder quase vira o jogo, se não é o Fred agora, o São Bento ia virar o jogo é lá, é cá, o jogo fica bom, temos jogo no Brinco de Ouro. Takahashi dominou pro time do Guarani, que pelo lado direito ele trabalha com a perna esquerda, é habilidoso, pra cima do Gabriel, do Marco Gabriel, pra lá, pra cá, domina, pensa, agora o Fábio Bahia encosta na marcação, ele domina, rapaz, eu tive dúvida naquele lance, se pega na bola o Fábio Bahia ou não. Olha o Takahashi, cruzamento na boca do gol, vai pintar o segundo do Guarani, passa por todo mundo. Léo Porfírio dentro da grande área, mas é uma fumaça esse japonesinho do Guarani, hein, Pedro? Belíssimo cruzamento do Takahashi, o Léo Porfírio até desviou na bola, ela foi pra fora, é apenas tiro de meta pro Zé Rafael no Brinco de Ouro, segue 1-1 Guarani São Bento. Uma fumaça o tal de Takahashi, vamos ver o lance, tá mostrando aqui a TV? Cara, foi pênalti, velho. Foi pênalti. Foi dentro da grande área e o Fábio Bahia só chega na perna do Takahashi. Foi pênalti, o Guarani tá sendo prejudicado na Copa Paulista, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Nico tá aqui com a gente. Tá falando que era pro Guarani, tá dando de lapada. Um abraço, Nico. Obrigado pela audiência, viu? Posse de bola pro time do Guarani pelo lado esquerdo. O Guarani tenta chegar no campo de ataque. Chega Léo Príncipe, faz a falta, mas se levanta o jogador do Guarani. É o número 7 que tá por lá, o Vitinho. Ele que fez o primeiro gol do Guarani no jogo no primeiro tempo. Ficou sentindo por ali. O Léo Príncipe ganhou dele. Aí toca essa bola pro Vitão. O Vitão despacha a bola lá pro campo de ataque. Aí o Léo, o Pedro Igor, sai com bola e tudo. Então é lateral pro Guarani. Mas não é aí na frente, não. É lá atrás. Tem gol. O árbitro deixou bater ali na frente mesmo. O Guarani tem posse de bola. Já você vai falar. Vem pro campo de ataque trabalhando com o jogador que é o JP. Vem cruzamento lá da esquerda, meia altura na boca do gol. Marco Gabriel mete o pé na bola, tira dali. A bola volta, sobra. É pro time do São Bento. Quem tá trabalhando é o Flávio Souza. Ele domina, pensa, toca essa bola. Boa bola pro Pedro Igor, lado direito. Correndo ali pelo lado esquerdo, livre, leve, solto de marcação, Fabrício. Ele pensa, toca a bola um pouco mais atrás, é pro Fábio Bahia. Experiência a serviço do time do São Bento, capitão do time beneditino. Toca a bola para Léo Príncipe, pro Pedro Igor, da ponta por meio. O João Paulo, capitão do Guarani, tá na marcação. Ele solta a bola para Fábio Bahia, meia esquerda. Toca a bola aqui pro time do São Bento. Quem vem trabalhando é o Grasson. O zagueirão veio curtir uma de atacante aqui. Aí recuou, tocou a bola para Marco Gabriel. Marco Gabriel para Vitão. Vitão deixa para Grasson, que tá fazendo a ala. Ala pela esquerda, boa bola boa pro Fabrício, invadiu a grande área, tropeçou na bola. Podia ter chutado, hein? Trupicou na bola, diria Pedro Lino, e perde uma boa chance pro time do São Bento. O jogador ficou caído por ali, o árbitro vai parar o jogo para atendimento do zagueiro do Guarani. Você tinha informação do placar ao vivo, pode contar pra gente, Pedro Lino. Se o Tomás fez o gol da Inter de Limeira, o Alex Silvério foi lá e empatou aos 40 minutos do primeiro tempo. Agora, Comercial 1, Inter de Limeira também 1. O Nico quis uma pegadinha aqui, o nick dele é uma pegadinha, né? Ou não? Depois você dá uma olhada. Não é não. É claro que não vai falar. Não é não, pô. Não é. Não é pegadinha não. Não é? Nicodemos Costa. Não é pegadinha não. Então a pegadinha seria se fosse... Tivesse um D. É, o D e o I. Verdade. Boa, Nicodemos. Obrigado aí pela... Eu tô meio ligeiro, mas eu caio direto nessas pegadinhas aí. Ó, tem outro jogador do Guarani caído lá no campo de defesa. Cara, vamos falar aqui do jogo, Pedro Lino. 34 e 34 passados do segundo tempo. O São Bento melhorou muito no segundo tempo, hein, Pedro? São Bento melhorou muito na partida, o Marcelo Corsato. O Fabiano Carneiro
No intervalo deu um jeito no time de Sorocaba, empatou, vem jogando bem agora no segundo tempo. As mudanças do técnico Marcelo Cordeiro não surtiram efeito e pelo jeito vai mudar o Guarani, viu? Tem um jogador sentindo lá. É o 7. É o Vitinho. Vitinho, autor do gol do Guarani. E já fizeram aquele sinal. Aquele sinal de troca. Vamos ver, vai entrar o camisa número 15, o Mineiro. Então no Guarani, só confirmar, terão duas. Sai o camisa número 6 e entra o camisa número 16. Isso. E também no Guarani... Provavelmente o 7 para a entrada do 15. Isso, então... Isso. É isso mesmo, tá confirmado. Só vou pegar do São Bento, já passo as duas, Marcelo. O São Bento vai entrar o número 9. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Substituição. Vai. No Guarani, sai o camisa número 6, Vinícius Cauê. E entra o camisa número 16, Vitor Gabriel. E também sai o camisa número 7, Vitinho. E entra o camisa número 15, Mineiro. Então no Guarani sai Vinícius Cauê e Vitinho. Entram Vitor Gabriel e Mineiro. E no São Bento sai o camisa número 11, Flávio Souza. E entra o camisa número 9, Raniel. No São Bento sai o Flávio Souza. E entra o Raniel com a camisa número 9. É grandalhão, Raniel, hein? Centroavante, com a 9. Vai ali tentar a virada o time do São Bento. Esse resultado vai deixando tudo para a última rodada. Repito, o Guarani pega o Rio Branco em Americana, 3 da tarde no sábado. O Rio Branco já eliminado. O São Bento encara o Primavera. Primavera já classificado, vem de derrota, perdeu para o 15 ontem no Majestoso. O Primavera que está mandando seus jogos na Copa Paulista no Majestoso. Olha o São Bento, o chute do Pedro Igor de longe pro gol. Ela passa, vai embora. Mas com muito perigo, Pedro Lino. Muito perigo, quase o segundo gol do São Bento no momento que temos público e renda, Marcelo Corsato. Então vai, conta pra gente. Público pagante 417, público não pagante 140, público total 557. 557 para uma renda de R$ 3.230. Prejuízo, hein? Que prejuízo. Prejuízo para mais de R$25 mil. E aqui na Copa Paulista os custos são um pouco mais baratos do que na Série C, né? Mas eu acho que para mais de R$25 mil de prejuízo para disputar esse jogo. Futebol brasileiro é difícil, cara, de manter, né? E hoje teve uma reunião na CBF com relação ao fair play financeiro. Cara, eu sou favorável do fair play financeiro, mas se vingar, por exemplo, nos moldes que é no futebol europeu, vai ter um monte de time que vai ser rebaixado aí, viu, gente? Porque tem time que não paga salário há 2, 3 meses. Tem time que compra jogador e não paga o time que ele comprou, sabe? A Leila Pereira, ela falou, e é verdade mesmo, que o time dela paga em dia, tudo certinho, e foi eliminado por um time que não paga salário, que não paga os jogadores que contratam, e é verdade mesmo. O Guarani ganha essa bola, vem pro campo de ataque, vai tentar fazer o segundo gol, bate na zaga, volta, sobra pro time bugrino, pela meia direita é com o Takahashi, domina, pensa, boa bola boa pela direita, vem cruzamento na boca do gol, vai sobrar dentro da grande área, era pro Léo Porfírio, chegou a zaga, tirou, e ele reclamou de pênalti de novo, hein? Agora era o Léo Príncipe que estava na jogada. Mas o árbitro falou foi mais pênalti que esse. Muito mais. É posse de bola pro São Bento, perdeu. Takahashi, pôs fumaça no jogo. Recupera pro time do Guarani, toca a bola pra Cauê, Rafael. Cruza na boca do gol, bate no Grasson. Mas bateu na mão do Grasson, hein? Só que tava fora da grande área. Agora o árbitro viu o bandeira também. O bandeira número 1 é o Daniel Luiz Marques. E a falta tá marcada pro time do Guarani. A falta está marcada para o time do Guarani. Aqui pela direita é um mini escanteio. Então agora com essas alterações aí, ninguém mexe mais. Nem o Fabiano Carneiro no São Bento e nem o Marcelo Cordeiro no time do Guarani. A falta vai ser cobrada pelo time do Guarani. Marca de 39. 39, vamos chegar agora. 39 em cima da pinta deste segundo tempo. O Guarani tem a chance na cobrança de falta aqui pelo lado direito. Takahashi pega com a perna esquerda. São 2 jogadores na barreira, no biombo do Zé Rafael, o goleirão da equipe do Botafogo. O Guarani quer o gol da vitória para se classificar, não depender da última rodada. Por enquanto vai ficando tudo para a última rodada da Copa Paulista. O Guarani quer a 4ª vaga no grupo 3. Takahashi pra bola, direto pro gol! Pra defender o goleiro! Zé Rafael, esquisito, hein? Esquisitaço o Zé Rafael, mas deu certo, parece que ele defendeu. Aí o São Bento vem pro campo de ataque, falta. Tá parado o jogo, falta em cima do número 17.
Tá parado o jogo, agora o jogador do Guarani segura a bola, cai no gramado, sente por ali. Jogo tá parado. Pedro Lino, a cobrança do Takahashi. O Zé Rafael foi estranho na bola, mas defendeu. O Takahashi chegou a pedir o gol, hein? Boa cobrança do Takahashi, o Zé Rafael meio que pulou lá. Ele cruzou, cobrou, né? Ele defendeu com uma mão só. No pulo, esquerda, no susto. Ele defendeu no susto o Zé Rafael. A bola voltou pro São Bento, né? Falta o camisa número 13 do São Bento. Quem vai cobrar? Marcelo Corsato. O camisa número 13 é o Grasson. É falta pro São Bento. O Takahashi conversa lá com o Marcelo Cordeiro. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa aconteceu. Algo de errado não está certo. O goleiro. O goleiro do São Bento está caído. O Zé Rafael está caído. Atendimento médico. 40 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O câmera da Federação Paulista demorou para descobrir o que estava meio acontecendo. Perdido esse câmera. E nós demoramos também. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem gol. Lua Curiosa. O Guarani faz mais um. Vamos, Guarani. Bola na rede, placar ao vivo informa. 4-2 pro Criciúma. Rodrigo, Criciúma 4, Atlético Paranaense 2. E que virada, hein? Que campanha do Eduardo Batista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Pedro, para de miguelagem, Pedro Lino. Pede a normal, pô. Você tá com fome, hein? Eu tô, eu vou ficar aqui. Olha o São Bento, falta cobrada, a bola pra dentro da grande área, vai pintar o segundo gol. Cruzamento rasteirinho na pequena área, afasta a zaga do Guarani. Afasta a zaga do Guarani. Rapaz, cobraram a falta lá do lado direito, tava livre o jogador do São Bento. Lateral, posse de bola pro São Bento, vem cruzamento dentro da grande área, bate na zaga, vai embora. Sufoca o time do São Bento. Lateral pro São Bento, vai pra bola por ali. O Léo Príncipe joga essa bola no campo intermediário, dentro da grande área. Tava na jogada o Mateu. E agora quem pede pênalti é o São Bento, hein, Pedro Lino? Se não foi pênalti lá, também não foi pênalti pro São Bento, né, Marcelo? Segue o jogo. O São Bento tá com a bola na defesa. 43 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa. E tem Ryuta Takahashi no ataque. O árbitro não marcou o pênalti aqui também. Ryuta Takahashi solta essa bola no campo de ataque pelo lado esquerdo. Opa! Jogador do Guarani, o Raí Nascimento, ficou pedindo falta lá. O árbitro não deu também. Não gosta de marcar falta o árbitro não, hein, ô Pedro Lino? Não gosta de marcar falta, deixando o jogo seguir, Marcelo. E jogo lá e cá, né? Jogo pegado nesse segundo tempo. Quase 50 online aqui com a gente. Obrigado você que tá junto com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Se inscreva no canal, dá um joinha, manda mensagem pra gente agora, 58 simultâneos. Esse resultado vai deixando tudo pra última rodada. O São Bento pega o Primavera em Sorocaba, o Guarani vai à Americana pegar o Rio Branco. Sabadão, 3 da tarde com acompanhamento do Portal Futebol Interior. Mas o Guarani quer o gol da virada. Quer o gol da virada não, da vitória. Takahashi pra lá, pra cá, passou o primeiro, passou o segundo, pau nele, falta. Bicho, esse Takahashi aí é difícil de marcar. É bom jogador, o baixinho japonês do Guarani, hein, ô Pedro Lino? Mais uma boa jogada do Ryuta Takahashi, Marcelo. Ele sofreu a falta do camisa número 5 do São Bento, Fábio Bahia. É falta perigosa pro Guarani. 43 minutos do segundo tempo, segue 1-1. E tá lá o Takahashi. Tá lá também o camisa número 16 do Guarani, é o Vitor Gabriel. Mas pelo jeito será o Japinha, viu? O árbitro marca a falta do Vitão. Do Fábio Bahia ele deixou passar, mas aí o Vitão chegou e matou a jogada e marcou a falta em cima do Takahashi. Vai ser a cobrança de falta, mas dá tempo de chamar o teaser, vai demorar, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. São 3 jogadores do Guarani na cobrança de falta. Ela tá a cerca de 5 passos ali da meia-lua da grande área. O Takahashi, ela é na meia esquerda. Pouquinho mais pro centro, quase que na direção ali da marca do pênalti. Mas pelo lado esquerdo. O árbitro da partida orienta a barreira. São vários jogadores, quase todo o time do São Bento na barreira e tem um jogador deitado lá também.
Takahashi me parece o Mineiro. Takahashi com a perna esquerda. Correu, bateu na barreira, voltou, sobrou o Mineiro, queimou pro gol, bate na zaga. A bola voltou, sobrou do lado esquerdo. Vem cruzamento para dentro da grande área, sobe a zaga do São Bento para tirar o perigo dali. O Raí Nascimento foi quem bateu depois do rebote ali da barreira. A bola voltou, sobrou pro São Bento que vem pro campo de ataque. Vem trabalhando o time beneditino com o Lauder. Pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação do JP Galvão. Chegou, fez a falta, mas fica ainda a posse de bola pro time do São Mais Bento. 5. Estamos com 45 em cima da Pinta. Informa Pedrolino, vamos até 50. 5 no primeiro tempo, 5 também no segundo tempo. Vem trabalhando posse de bola o time do São Bento com o Pedro Igor. Pedro Igor trabalha pelo lado esquerdo. Posse de bola pro time do São Bento. Raniel tá dentro da grande área pedindo aqui do lado esquerdo, livre, leve e solto. Tem também o jogador Grasson, mas a bola tá pelo lado direito. O Léo Príncipe tentou um tapa com a perna esquerda melhor pro time do Guarani. Terminou. Bola lançada, campo de ataque aqui pelo lado esquerdo pro jogador do Bugre, que é o Léo Porfírio. Proteção do Vitão, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado direito favorece o São Bento, bola na rede, placar ao vivo, informa. Terminou no José Liberati em Osasco. Oeste 1, no Oeste 2, São José 1. Placar ao vivo, todas as informações, todos os resultados da Copa Paulista. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do São Bento. Bola enfiada na frente, é pro Mateu. Lado direito, cruzamento na boca do gol, vem o toque de cabeça, vai entrando, já era! Gol! É do São Bento, é do Raniel! Vira do São Bento no brinco de ouro da princesa. Raniel. Na marca de 46 minutos passados deste segundo tempo. No cruzamento que veio da direita. Ele sobe, mete a cabeça na bola, manda pro fundo da rede. Raniel pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida do São Bento. É, goleirão Fred, essa não deu pra você, amigão, de novo, tá no fundo da rede, vira que vira o São Bento, Raniel 9 no costado, agora Guarani 1, São Bento 2, o detalhe é a selfie do gol da virada do São Bento, vai você, Pedro. A jogada começou com o Léo Príncipe, ele cruzou na área. O Raniel, que entrou agora no segundo tempo, cabeceou e foi direto para a torcida. O São Bento vira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora São Bento 2, Guarani 1. O São Bento está muito próximo da vaga na próxima fase da Copa Paulista. Não pode perder por Primavera, né? Porque se o Guarani ganhar do Primavera, aí o Guarani se classifica. Se o Guarani ganhar do Rio Branco, e o Primavera vai pegar o São Bento. Então é assim, o São Bento não pode perder pro Primavera na última rodada. Nesse caso, o São Bento joga até pelo empate. O Guarani pode vencer o Rio Branco, o São Bento joga pelo empate que ele se classifica. E quer o terceiro gol. Vem de novo com ele. Raniel, campo de ataque. A zaga do Guarani afastou, só que com defeito. O JP Galvão, 2 vezes na segunda tentativa ele consegue evitar. Tava por lá o Pedro Igor. O São Bento melhora muito no segundo tempo e faz a virada para cima do time do Guarani. JP Galvão jogou essa bola aqui no campo ofensivo. O Porfírio tentou de cabeça pro Takahashi, mas ele estava atrás. Melhor pro time do São Bento. E a zaga do Guarani tá desguarnecida. Vai pintar mais um gol do São Bento. Pela esquerda vem o chute pro gol travado do Mateu. E aí fica nas mãos do goleiro do Guarani, o Fred. E o jogo pega fogo no Brinco. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha o Guarani, vem pro campo de ataque, Takahashi jogou na boca do gol, vai pintar o gol do Guarani. Não valeu. Marcado impedimento do atacante do Guarani. Jogada do Takahashi pela direita. Ele joga essa bola dentro da grande área, tem um desvio. E aí, jogador do Guarani, não estava impedido não, hein? O número 3, Léo Coutro. Tinha um zagueiro do outro lado do São Bento que dava condição. Guarani, ó, a arbitragem não marcou um pênalti pro Guarani, tá certo que tá perdendo o jogo. E pra mim, tem um gol mal anulado agora o Guarani. Não sei se você tá comigo nessa, hein, Pedrolino? Não estava impedido, Marcelo Corsato. Boa jogada do Ryuta Takahashi.
O atacante do Guarani cabeceou, sobrou pro Léo Coutro. Ele empurrou pro fundo das redes, só que o árbitro bandeirinha, o Daniel Luiz Marques, deu impedimento. Segue 2-1 pro São Bento. 49 minutos do segundo tempo. O árbitro deve terminar o jogo já, Marcelo. Pra não falar que eu não falei das flores, teve um lance duvidoso dentro da grande área pro São Bento nesse segundo tempo também, tá, gente? Então, na minha visão, o árbitro deixa de marcar um pênalti pro Guarani, um pênalti pro São Bento e anula mal esse gol do Guarani, hein? Melhor pro São Bento que vence de virada. Viu? Deu mais um, né? Vamos até 51. Olha o chute de longe pro gol, pra fora do gol. Estamos com 50, vamos até 51 então. Mais 1 minuto de acréscimo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Ronaldo Garcia mete um palavrão aqui no chat. Um abraço, Ronaldo Garcia, obrigado pela audiência. Finalzinho de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Então, na última rodada, o Guarani precisa vencer para se classificar. A equipe do Rio Branco jogando fora de casa. E o São Bento tem que perder pro Primavera. Se o São Bento empatar com o Primavera, o São Bento fica com a 4ª vaga e o Guarani está eliminado. Portanto, o São Bento joga por um empate contra o Primavera para ficar com a vaga na próxima fase. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa de virada. Não é que o São Bento venceu, Vitinho, 9 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Guarani. Mas no segundo tempo, Marco Gabriel e Raniel fizeram a vitória do time beneditino. São Bento vence fora de casa, joga pelo empate na última rodada para ficar com a vaga na próxima fase da Copa Paulista, a última vaga do grupo 3 da Copa Paulista. Saída dos jogadores no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Brilha que brilha, Pedro Lino. Fim de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Marcelo Corsato. Os jogadores do São Bento comemoram bastante. Os jogadores do Guarani saem de cabeça baixa, né? Todos os jogadores do São Bento comemorando lá no meio do gramado. O São Bento vence, está vivo, mais vivo do que nunca na Copa Paulista. Basta não perder na última rodada para o Primavera e o Guarani não vencer o Rio Branco fora de casa. Não, o Guarani pode vencer. Se o Guarani vence e o Primavera empata, o Primavera está classificado. O Primavera não pode, o São Bento não pode perder para o Primavera, porque aí tem o saldo de gols, mas só que no número de vitórias o Guarani teria 3 vitórias e o São Bento 2. Então se classificaria o Guarani. Por exemplo, vamos lá então, só para deixar o torcedor ciente aqui. O São Bento joga pelo empate. Se ele empatar com o Primavera, o Guarani pode fazer o que for contra o Rio Branco, que o Primavera que o São Bento está classificado. Agora, se o São Bento perder no SIC no sábado, se o São Bento perder para o Primavera, o São Bento vai estacionar com 10 pontos. O Guarani vencendo o Rio Branco, ele vai a 10 mais 3 vitórias. O São Bento tem 2 vitórias. E aí passa o Guarani, Pedro Lino. É isso. É isso, Marcelo Corsato. Fim de jogo. Vamos esperar para ver se a assessoria de imprensa do Guarani manda a fala do Marcelo Cordeiro. Eles têm mandado... Não sei se vai dar tempo, viu? Então, eles têm mandado, mas só um pouco mais tarde. Não sei se vai dar tempo, porque a nossa transmissão mais 10, 15 minutinhos no máximo. Olha, a gente vai pro intervalo, o Bolacha, porque tem um comentário final, né? É o que vamos fazer. E vamos trazer os destaques aí. Se chegar a entrevista coletiva, a gente coloca no ar. Se não, a gente vai fechar a transmissão da Copa Paulista para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Clube Concórdia, além do portal Futebol Interior. Por enquanto, transmitimos para você a vitória de virada do São Bento no Brinco de Ouro da Princesa pela 9ª rodada da Série da Copa Paulista 2025, Grupo 3. O São Bento venceu o Guarani fora de casa pelo placar de 2-1. A Maria José Ramalho está com a gente aqui, manda um São Bento e um monte de coração azul. Valeu, Maria! Obrigado pela participação. A gente vai e volta já já com o nosso fim de jogo minúsculo, tamanho do meu salário, para trazer para você as últimas informações nessa jornada esportiva. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. É isso, fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa pela Copa Paulista. Grupo 3, 9ª rodada. O Guarani saiu na frente com o Vitinho no primeiro tempo. O primeiro tempo foi do Guarani, mas no segundo tempo o Marco, o Gabriel e o Raniel. As alterações do Fabiano Carneiro mudaram o time do São Bento. O time beneditino venceu pelo placar de 2-1. E a gente já falou aqui, depende só de si para ficar com essa quarta vaga no grupo 3, porque se ele empata contra o Primavera no sábado, 3 da tarde, o Guarani pode vencer o Rio Branco, que não vai fazer diferença, porque aí o São Bento iria a 11 pontos e o Guarani ficaria com 10. Agora, se o São Bento perder para o Primavera, aí sim, o Guarani vencendo, o Guarani se classifica. Então, para o São Bento, um empate basta. Para o Guarani, o São Bento precisa perder para o Primavera e o Guarani precisa ganhar só assim para o Guarani se classificar. Bom, segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Pedro Lino, vamos dar uma passadinha geral no que está acontecendo no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, antes da gente trazer aqui a ficha técnica do jogo. Vamos fazer o comentário final que vai lá para as redes sociais, né? O seu destaque final. Mas eu quero uma passada no nosso placar ao vivo, que tá tendo o jogo do Corinthians, que daqui a pouco a gente vai colocar na tela aqui pra gente assistir, né? O jogo do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas fala pra gente como é que tá aí o placar ao vivo, movimentação nos jogos pelo Brasil e talvez até pelo mundo nessa noite de segunda-feira. Pedro Lino. Isso mesmo, Marcelo Corsato. Já terminou na Série B, Criciúma 4, Atlético Paranaense 2. Além desse jogo do Guarani também já finalizado, Oeste 2, São José 1. O Juventude vai ganhando do Corinthians por 1-0.
A Inter de Limeira acaba de fazer o segundo gol, viu, Marcelo Corsato? Então a Inter de Limeira vai vencendo o Comercial por 2-1 fora de casa. O segundo gol ainda não saiu aqui quem fez. E às 9h30 da noite teremos Paysandu e Vila Nova também pela Série C, pela Série B do Brasileiro. Muito bem, jogão, hein? Jogão. Paysandu que tá melhorando no campeonato. O Jean Dias, que saiu da Ponte Preta, vai jogar no Paysandu ou não, Pedro Lino? Você não tem essa informação? Não tenho essa informação ainda, Marcelo. Eu ouvi que ele tinha proposta do exterior, que ele tinha proposta do Paysandu, até o Remo estava na parada. Outros falaram do Botafogo de Ribeirão. O Maguinho também estaria indo pro Botafogo de Ribeirão. A Ponte Preta perdeu o seu treinador hoje, além de Jean Dias e Maguinho, né? Atraso de salário, esses dois jogadores. O Alberto Valentim também já não recebia com a comissão técnica 3 meses, mas recebeu uma proposta do América e vai treinar o América. A ponte está entre Luizinho Lopes e Igor Magalhães. Tem gente que crava o Igor, ex-técnico do CSA. Tem gente que tá cravando o Luizinho Lopes. O Pedro Lino, que gosta de redes sociais, falou que o Luizinho Lopes acabou de seguir a Ponte Preta há cerca de 30 minutos nas redes sociais, né, Pedro Lino? Isso mesmo, Luizinho Lopes seguiu a Ponte Preta nas redes sociais, mas é entre esses dois nomes. Luizinho Lopes e Igor Magalhães será apresentado amanhã à tarde na sala de imprensa do Estádio Moisés Lucarelli. Então é o Igor Magalhães. É um desses dois, eu não vou cravar o nome. Um desses dois, é isso. Situação da Ponte Preta complicada, a Macaca completa 125 anos. Pelo Campeonato Brasileiro, 3 minutos e 40 passados do segundo tempo, Juventude vai vencendo o Corinthians pelo placar de 1-0 lá em Caxias do Sul. Bolacha mandou bem agora, viu? Bolacha mandou bem, ó. Grande Bolacha, tá sempre atento, sempre esperto. Bom, aqui transmitimos Copa Paulista, nessa segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Daqui a pouquinho tem a ficha técnica do jogo, mas vamos fazer o seguinte, então... Marcelo, se aqui tá frio, imagina você lá. Imagina em Caxias do Sul. Meu Deus. Rapaz. Vamos fazer o seguinte, então, vamos com o comentário final que vai para as redes sociais, vai para o YouTube, Futebol Interior, onde você vai ficar sabendo aí o resumo dessa vitória do São Bento pela Copa Paulista. Vai, Bolacha! Agora, o comentário final. Marcelo Corsato. Salve, salve você! Excelente noite, excelente manhã, excelente tarde, boa madrugada. Não sei quando você vai acompanhar aí esse vídeo na sua rede social, no seu YouTube, mas transmitimos na noite de segunda-feira, 11 de agosto de 2025, Copa Paulista. Pela 9ª rodada, Grupo 3, o Guarani perdeu no Brinco de Ouro da Princesa para o São Bento. Resultado que coloca o São Bento com uma mão na 4ª vaga do Grupo 3. O São Bento que pode até só empatar contra o Primavera na última rodada, que estará classificado para a próxima fase e tira o Guarani da sequência da Copa Paulista. Pedro Lino, podemos dizer, não sei se você vai concordar comigo, que o primeiro tempo foi do Guarani, mas o segundo tempo todo do São Bento, né? Sim, resultado injusto pro Guarani, Marcelo Corsato. O primeiro tempo o Guarani começou melhor, só que as mudanças do técnico Marcelo Cordeiro não surtiram efeito. E no segundo tempo o Fabiano Carneiro, com as mudanças, fez o certo, né? Os jogadores que entraram fizeram os gols. 2-1 de virada, o São Bento com quase as duas mãos na vaga para a próxima fase da Copa Paulista. O Guarani precisa vencer o Rio Branco fora de casa no próximo jogo e torcer por um tropeço do São Bento. O destaque também para o Ryuta Takahashi. Entrou bem, né? Que ele entrou bem, entrou no segundo tempo, entrou bem. Só que ele não conseguiu fazer o gol de empate, né? A zaga do São Bento, o Zé Rafael fez uma belíssima defesa na falta do Ryuta Takahashi. O Guarani precisa vencer e secar o São Bento na última rodada, que acontece neste sábado, e você acompanha tudo aqui no Portal Futebol Interior. Isso, Pedro Lino foi o repórter do jogo, o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, esteve na mesa de som nos trabalhos técnicos, como eu disse, primeiro tempo para mim mais do Guarani, o segundo tempo mais do São Bento, mas a arbitragem para mim deixa de marcar 2 pênaltis, um pro São Bento, um pro Guarani, e teve também, na minha visão, um gol mal anulado do Guarani. Portanto, no Brinco de Ouro da Princesa, segunda-feira, 11 de agosto, 9ª rodada, Grupo 3, Copa Paulista de virada, deu São Bento 2-1 para cima do Guarani. Comentário final.
9 da noite, mais 12 minutos, antes da ficha técnica do jogo e também do meu destaque final. Quero que você, Pedro Lino, se despeça da nossa audiência nessa noite de segunda-feira com o seu ou os seus destaques finais. Eu me despeço aqui, Marcelo Corsato, nesta segunda-feira fria que faz na cidade de Campinas. O Guarani perdeu para o São Bento de 2-1. Com a derrota, o Guarani caiu para a 5ª colocação do grupo 3, com 7 pontos ganhos. O líder é o 15 de Piracicaba com 21, já classificado. Segundo lugar, o Primavera de Indaiatuba com 18, também classificado. Em terceiro, o Paulista de Jundiaí com 13, também classificado. Em quarto colocado, São Bento de Sorocaba com 10, ganhou foi a 10 pontos. Em quinto, Guarani com 7. Em sexto, o Rio Branco já é eliminado com 4 pontos ganhos. O Guarani na próxima rodada do grupo 3, rodada 10, última rodada da primeira fase, o Guarani enfrenta o Rio Branco fora de casa, todos os jogos às 3 horas da tarde, sábado dia 16, sábado agora. O 15 de Piracicaba enfrenta o Paulista no Barão de Serra Negra, o Rio Branco enfrenta o Guarani no Décio Vita e o São Bento encara o Primavera no Walter Ribeiro. Lembrando que para o Guarani passar, o Guarani precisa vencer o Rio Branco e torcer por uma derrota do São Bento para o Primavera, o São Bento que joga no Walter Ribeiro, o famoso SIC. Eu me despeço de vocês, um grande abraço, estou esperando a escala do CJC, mas com certeza sábado estaremos todos aqui para acompanhar Guarani e Ponte Preta, tudo aqui no canal Futebol Interior. Um grande abraço, boa semana e até mais, valeu! Esse Pedro Lino que reportou Guarani e São Bento pela Copa Paulista. Agora vamos trazer os jogadores que estiveram no gramado nessa noite de segunda-feira no Brinco de Ouro da Princesa. Ficha técnica do jogo. Copa Paulista 2025. Valeu, Bolacha. 9ª rodada, grupo 3, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani jogou e perdeu com Fred, Cauê, Rafael, Léo Coutro, Tite e Vinícius Cauê. Depois o Vitor Gabriel, Vinícius Iuji, JP Galvão, que foi o capitão do time, Pablo, depois o Takahashi, Vitinho, depois o Mineiro, João Vitor, depois o Raí Nascimento e o Michael, que foi substituído no intervalo para a entrada do Léo Porfírio. O treinador Marcelo Cordeiro. O São Bento de Sorocaba jogou e venceu com Zé Rafael, Léo Príncipe, Vitão, Fábio Bahia e Rael. Valtinho, que foi substituído para a entrada do Marco Gabriel. O Rael também saiu, tá? Para a entrada do Mateu. O Flávio Souza também foi substituído para a entrada do Raniel. E o Grasson, o Kinzel, que saiu para a entrada do Fabrício. O Wesley, que foi substituído pelo Pedro Igor. E o Lauder, time do técnico Fabiano Carneiro. Tivemos 3 gols no jogo. Vitinho a 9 minutos do primeiro tempo para o Guarani, 1-0. Depois do segundo tempo, 2 gols do São Bento na virada. Marco Gabriel a 23 e Raniel a 46 minutos. Árbitro da partida, o Rodrigo Fernandes Júnior, auxiliado pelo Daniel Luiz Marques e pelo Leonardo Augusto Vila. O quarto árbitro, o Leonardo Delfino de Abreu Lima. Para mim, a arbitragem deixou a desejar, hein? 2 pênaltis, um para cada lado e também um gol mal anulado do Guarani. 2 cartões no jogo, Marco Gabriel para o São Bento e o Léo Coutro para o Guarani ainda no primeiro tempo. Tivemos 557 torcedores presentes no Brinco de Ouro da Princesa nesta noite de segunda-feira para R$ 3.230 de arrecadação. Placar final no Brinco de Ouro da Princesa pela Copa Paulista, 9ª rodada, Guarani 1, São Bento 2. Ficha técnica do jogo. Pois bem, hora de dar tchau aqui no Portal Futebol Interior nessa transmissão. Lembrando que na próxima segunda-feira, no próximo sábado, teremos rodada da Copa Paulista, às 3 da tarde, a última rodada. Você vai acompanhar tudo aqui no Portal Futebol Interior, vai ter Série C também e você vai se ligar na nossa transmissão. Agradecendo a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também o Clube Concórdia, além do placar ao vivo e do Portal Futebol Interior. Mais uma vez abraçando o aniversariante, o nosso diretor executivo Elcio Paiola. Parabéns, felicidades, tudo de bom. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com a coordenação do Carlos Corsato. A mesa de áudio e vídeo foi do Felipe Marques. Estive eu, Marcelo Corsato, ao lado do Pedro Lino. Felipe Marques, eu tô sonhando com o Felipe Marques, né? A mesa de áudio e vídeo foi do Bolacha. Eu tô sonhando com o Felipe Marques, mas o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, nosso bolachita, foi hoje o nosso operador de áudio, vídeo e som. Muito bem, muito bem, muito bem.
Eu, Marcelo, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Te desejo uma excelente semana, que essa seja a melhor semana da sua vida. Valeu? Já era, juízo se cuida e até a próxima. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.